Kurt não é seu típico protagonista inútil, ele é muito pior do que isso. Bem, pelo menos até ele perceber que possui habilidades incríveis escondidas. A história começa em uma cidade pequena e distante, onde um monstro lobo classe S atacou, e os aldeões gastaram suas economias de uma vida em um grupo de aventureiros para salvar suas vidas sem valor. O grupo se chama A Presa do Dragão Flamejante, consistindo em 3 bravos aventureiros, e você adivinhou, o perdedor inútil, Kurt, que não tem motivo para estar aí. Ataca os fracos primeiro e empurra Kurt para longe do campo de batalha. Sem mais obstáculos, os heróis rapidamente lidam com a ameaça e subjugam a besta. Esses 3 heróis competentes são Bandana, o Patrulheiro, Gelnova, o Guerreiro Ígneo e Marlefice, a Curandeira. Logo após este evento, a equipe torna-se conhecida como os heróis que impediram uma calamidade. Mas o que está fazendo um perdedor sem poderes em uma equipe de heróis, você pode perguntar? Bem, Kurt na verdade lida com o trabalho mais difícil de todos, fazendo as tarefas domésticas dos heróis enquanto eles saem para salvar o mundo. Basicamente, ele é uma dona de casa, por exemplo, sempre que os heróis estão insatisfeitos com a comida, eles fazem Kurt preparar uma refeição melhor. No entanto, desta vez, Bandana menciona que será a última vez que terão a comida de Kurt, pois seu líder, Gelnova, decidiu demitir o inútil dele da equipe. Aparentemente, ter habilidades culinárias não é suficiente para fazer parte de um grupo renomado como o deles, e Kurt é tão incompetente que não consegue nem derrotar um slime sozinho. Os heróis têm outros motivos também. Eles querem ficar mais fortes, e para isso precisam recrutar um mago, já que lhes falta um em sua... Mas, devido às leis deste mundo restringirem a equipe a apenas 4 membros, eles não têm outra opção a não ser deixar Kurt ir. Kurt implora a Gelmilva para reconsiderar, mas leva um chute no estômago. Nenhum dos heróis mostra a pena dele, pelo contrário, eles riem dele. E com isso, Kurt está oficialmente desempregado, como a maioria de vocês que comenta "Mano caiu" e "primeiro" nos meus vídeos. De qualquer forma, sem ter para onde ir, Kurt volta para a cidade em busca de trabalho e visita um lugar chamado Hello Hello Workstation. Lá, ele é recebido por uma recepcionista excêntrica que coleta suas informações pessoais e depois aplica um teste de aptidão para ver o quão forte ele é e se tem algum talento oculto. Normalmente, a classificação vai de SSS a D, mas quando o resultado de Kurt chega, é revelado que ele obteve a pontuação G em todos os testes que fez, o que significa que ele não tem absolutamente nenhuma habilidade de combate. Isso é extremamente constrangedor, mas a recepcionista diz a Kurt para não se preocupar, pois ela tem certeza de que há alguns trabalhos manuais que até um fracassado como ele é capaz de fazer. Além disso, há outros testes de aptidão que Kurt pode fazer, como ferraria ou alquimia, então ela o encoraja a tentar esses em vez de desistir. Infelizmente, os técnicos necessários para esses testes estão em pausa no momento, então Kurt terá que esperar até a próxima semana para fazê-los. Ao saber que o garoto precisa de dinheiro agora, a recepcionista decide designá-lo para algum trabalho de construção e o envia para a cidade vizinha como trabalhador para ajudar a reparar a fronteira da cidade. Paredes. Kurt parte imediatamente e se encontra com um recrutador que fica extremamente desapontado por a estação de trabalho ter enviado um garoto tão malnutrido para dele, mas como sua equipe está desfalcada, ele não reclama muito e dá a Kurt a tarefa de fazer cimento no chão e depois consertar as paredes com ele. Kurt decide colocar sua mana para fortalecer o cimento, mesmo que o recrutador não tenha mencionado nada a respeito, e começa a trabalhar. O recrutador retorna 3 horas depois e fica absolutamente maravilhado ao saber que Kurt reparou sozinho 1/3 de toda a parede oeste. Kurt não tinha nenhum equipamento em tudo, o que faz o recrutador se perguntar como esse garoto conseguiu isso. Kurt explica o processo, mas o recrutador ainda não entende. De qualquer forma, como Kurt é muito bom nisso, o recrutador decide contratá-lo permanentemente e dá a ele uma boa quantia de dinheiro como pagamento, dizendo que ele recebeu um bônus por seu desempenho. Isso incentiva Kurt a dar o seu melhor ainda mais. Nos 3 dias seguintes, ele conserta as paredes oeste e norte sozinho. Mas em vez de ficar impressionado, o recrutador fica irritado e o demite. Ele explica que os consertos de paredes são destinados a fornecer trabalho para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. E se Kurt continuar trabalhando aqui, não haverá empregos para eles. O recrutador acredita que Kurt tem habilidades de trabalho de nível SS, então aconselha-o a procurar trabalho na capital e o manda embora com o pagamento do dia. Kurt não entende se o feedback do recrutador foi genuíno ou apenas bajulação. Então, ele vai para a estação de trabalho, buscando a orientação da recepcionista. Os técnicos ainda não chegaram, então ele terá que esperar mais alguns dias antes de conseguir sua aptidão. Teste.
Mas uma oportunidade de emprego surge na forma de uma mulher chamada Yulitia, que está desesperadamente precisando de um minerador. Espera, é você, Drake? Piadas à parte, Kurt se aproxima de Yulitia alegando que costumava escavar nas minas no passado. Yulitia não quer contratar uma criança magra e indefesa, mas ao mesmo tempo, ela não tem dinheiro suficiente para contratar um anão musculoso. Com opções limitadas, ela decide contratar Kurt. Quando Kurt sai com Yulitia, a recepcionista verifica e descobre que Kurt foi pago com 200 moedas de ouro pelo recrutador da construção, deixando-a se perguntando como isso é possível. Perdendo o equilíbrio, ela tropeça em uma pilha de sacos de areia usados para medir quanto mana uma pessoa possui. Seu associado explica que quanto mais mana uma pessoa tem, mais pesados esses sacos se tornam. Mas o problema é que ninguém nunca foi capaz de ativá-los. Então ela os considera inúteis e diz à recepcionista para movê-los para fora. Quando a recepcionista tenta pegar um dos sacos, percebe que ele ficou mais pesado. Lembrando que Kurt tinha levantado um destes anteriormente, ela percebe que ele possui uma boa quantidade de mana, talvez até demais. Enquanto isso, muito tempo passa enquanto Kurt e sua empregadora, Yulitia, viajam para as montanhas. À medida que o sol se põe, Yulitia leva Kurt para seu acampamento. Há apenas uma tenda, então ela diz a Kurt para compartilhá-la com ela durante a noite. Mas Kurt recusa, dizendo que se sentirá desconfortável ficando com uma dama bonita como ela por muito tempo. Ele até menciona sutilmente que nunca viu alguém tão bonito quanto ela, mesmo depois de viajar ao redor do mundo, fazendo-a corar como um tomate. Ela assume que ele está apenas tentando bajulá-la, já que não se considera fofa. Mudando de assunto, ela lhe dá uma batata cozida para o jantar. Kurt fica surpreendentemente feliz. Faz muito tempo que alguém cozinhou para ele, mesmo que seja apenas uma batata cozida. Eles comem juntos, e Kurt fica ainda mais feliz por ser tratado como um igual, já que seus ex-companheiros de equipe nunca costumavam comer com ele. Ele aprecia bastante a culinária de Yulitia e a elogia várias vezes. Estou supondo que isso tem algo a ver com o que acontecerá momentos depois dentro da tenda. Mais tarde naquela noite, Kurt tenta de todos os jeitos conhecidos pela humanidade para dormir, mas não consegue repousar nem um pouco. Ele se pergunta se Yulitia também está acordada, então ele se vira apenas para descobrir que ela está dormindo profundamente com seu tesouro completamente aberto. Kurt fica chocado com a visão e quase grita em voz alta antes de conseguir controlar suas emoções. Ele rapidamente se levanta antes que as coisas saiam do controle e se pergunta se Yulitia é ingênua demais por confiar em um estranho. Ao sair, Yulitia abre os olhos, significando que estava acordada o tempo todo. Ela então nos revela que deliberadamente não colocou nenhuma roupa para testar se Kurt era o tipo de cara que tentaria se aproveitar de. Ela, agora que determinou que ele é um cara legal, pode passar a semana inteira com ele sem preocupações. Ela também menciona que o acha fofo, o que a faz querer provocá-lo também. Senhora, tem certeza de que queria contratar um mineiro com um O ou quis dizer contratar um com um E? Na manhã seguinte, Yulitia acorda, sai da tenda e encontra Kurt ainda dormindo, percebendo que ele esteve do lado de fora na selva a noite toda. Ela nota seu hobby jogado por perto com um botão quebrado que agora foi consertado, fazendo-a se perguntar se contratou a pessoa errada para esse trabalho, porque ele parece ser muito fofo para estar trabalhando como minerador. Enfim, ela o acorda, dizendo para ele se preparar, pois eles vão explorar as montanhas novamente. Ela também menciona que precisam minerar o suficiente para ganhar pelo menos 10 moedas de ouro antes do final da semana. Kurt pergunta se ela já decidiu onde vão cavar e ela responde que ainda não, mas prefere um local perto do acampamento deles. Kurt não acha que cavar aleatoriamente seja uma boa ideia, pois as chances de encontrar minérios raros ou qualquer minério são extremamente baixas. Parece que Yulitia adquiriu seu conhecimento de mineração jogando Minecraft e não sabe como as coisas funcionam no mundo real. Então, Kurt a educa e decide encontrar um local adequado. Depois de procurar na área, Kurt encontra uma pedreira e começa a cavar. Em poucos minutos, ele descobre uma rocha que afirma conter minérios. Ele quebra usando o lado oposto de um martelo, revelando vários cristais de gemas dentro. Cada um desses cristais pode facilmente ser vendido por cerca de 3 ouro, e como já há mais de 4 aqui, isso significa que Yulitia já atingiu seu objetivo de 10 ouro para a semana. Mas nunca se deve recusar a fortuna quando ela bate à porta. Então Yulitia diz a Kurt para continuar cavando. Apenas algumas horas se passam antes que Kurt extraia cada gema da pedreira. Yulitia sugere que vendam todas, mas Kurt discorda, dizendo-lhe que essas gemas são muito menores do que os primeiros cristais que ele extraiu.
ele acredita que seria melhor transformar as menores em cristais mágicos. Pelo que Yulitia sabe, há menos de 10 artesãos mágicos em todo o reino capazes de fabricar cristais mágicos, e até mesmo o menor leva mais de 1 hora para ser feito. Mas Kurt faz isso instantaneamente, deixando Yulitia de boca aberta. Ela aponta isso para Kurt, mas, sem suspeitar que ele tem algum talento especial, ele assume que os artesãos mágicos usam alguma técnica divina para fabricar cristais mágicos. Yulitia percebe que eles não estão na mesma página em tudo, mas ela não se preocupa em educar o cabeça dura e apenas o deixa trabalhar em paz pelo resto do dia. À noite, Yulitia decide voltar para a cidade para negociar os materiais que Kurt coletou, enquanto Kurt sugere ficar no acampamento, já que quer cuidar de algumas tarefas domésticas. Mais tarde na cidade, Yulitia é interrogada pelos cavaleiros porque ela não tem nenhum documento verificado provando de onde obteve os cristais mágicos, fazendo-a parecer suspeita. Não querendo dedurar Kurt, Yulitia joga sua carta escondida, mostrando um emblema ao cavaleiro, revelando que ela é uma aventureira que serve diretamente à família real, quando na verdade ela costumava servir a eles. Independentemente disso, ela usa esse privilégio para convencer o cavaleiro a deixá-la usar um portal de teletransporte, pois quer visitar urgentemente a capital real. Ao chegar, Yulitia visita uma loja para vender os cristais mágicos e descobre com o lojista que eles têm 10 vezes a quantidade usual de mana imbuída, tornando cada um deles valendo 10 ouro. No total, Yulitia ganha 500 moedas de ouro por vender todos eles. Antes de partir, o vendedor aconselha-a a não vender em outro lugar, pois outros podem tentar enganá-la. Ela também pergunta sobre o artesão que os fez, acreditando que alguém com esse nível de habilidade deveria estar trabalhando diretamente para o reino. Mas Yulitia, não querendo revelar a identidade de Kurt sem a sua permissão, recusa-se a responder. A lojista não cede e ordena a ela, como maga da corte real, que revele quem é o artesão. Mas Yulitia ainda se recusa. Então o lojista faz uma oferta final. Eles querem fazer de Kurt um diretor e um conde honorário do reino, deixando completamente atordoada, Yulitia corre para a estação de trabalho, batendo as mãos no balcão e exigindo respostas da recepcionista. Quem diabos é esse cara? Abusando de sua autoridade, Yulitia obtém informações passadas de Kurt da recepcionista e não consegue acreditar nos seus olhos ao ver que ele obteve um grau G no teste de aptidão. De qualquer forma, ela entrega as 500 moedas de ouro à recepcionista, instruindo-a a depositá-las na conta de Kurt. Antes de sair, ela também a proíbe de revelar qualquer informação sobre Kurt a qualquer pessoa. Yulitia então volta para o acampamento, apenas para descobrir que Kurt de alguma forma transformou o lugar inteiro em uma fazenda em menos de um dia. Sério, quem é esse cara? Enquanto isso, o grupo de Gelnova está no deserto pela primeira vez após expulsar Kurt da equipe, e parece que já encontraram seu correspondam. Nenhuma de suas atuações impacta tanto quanto antes, e estou começando a pensar que Kurt, o perdedor inútil, os estava carregando o tempo todo sem saber. Com o curandeiro, Malefice de repente incapaz de curar alguém devido a uma estranha falta de mana, Gelnova se volta para seu recém-contratado mago, ordenando que ele use um feitiço de fogo ou algo assim contra o monstro árvore. Mas o novato resiste, alegando que é o Gelnova quem deveria lidar com a magia de fogo. Enquanto todo o grupo começa a gritar um com o outro, Vandana fica em silêncio atrás, sorrindo como um vilão clássico, sentindo-se absolutamente emocionada porque essa equipe está agora tão boa quanto morta. Do outro lado, Yulitia transmite a oferta de sua amiga lojista de peculiaridades, Mímico, a Kurt, dizendo-lhe que Mimico, usando sua autoridade como maga da corte real, recomendou-o para a posição de diretor em um laboratório de pesquisa de tecnologia mágica real. Kurt acha a oferta difícil de acreditar e, mesmo que seja verdade, ele a recusa, pois simplesmente não consegue se imaginar em uma função que o coloque acima dos outros. Além disso, uma parte dele ainda deseja voltar para seu antigo grupo de aventureiros, a presa do dragão flamejante. Além do mais, seu trabalho atual como minerador, sob as ordens de Yulitia, está ficando... bem... então ele não vê motivo para mudar. Tenho que admitir, mano, pode não ser inútil, mas caramba, ele é cabeça dura. De qualquer forma, Yulitia não conta a Kurt quanto ouro ela fez vendendo os cristais mágicos e, em vez disso, o incentiva a minerar mais minérios para... Kurt afirma ter encontrado outra boa veia nas proximidades e se levanta para sair, mas Yulitia o impede, insistindo para que ele fique e descanse, assumindo que ele passou a noite toda construindo a casa de madeira.
No entanto, quando Kurt menciona casualmente que já dormiu 6 horas, Yulitia fica sem palavras. Ela simplesmente não consegue entender como esse cara conseguiu construir toda aquela estrutura em tão pouco tempo. Naturalmente, Kurt interpreta completamente errado a expressão preocupada dela e assume que ela está brava com ele por esquecendo-se de acordar. Então, ele promete compensá-la por tê-la chateado. Alguns minutos depois, Kurt leva Yulitia ao novo local de mineração, e após explicar seu outro plano de escavar na área onde descobriu o grande cristal no dia anterior, ele a deixa ali para cavar a área por conta própria. Depois de minerar o dia todo, Yulitia finalmente encontra um único minério e fica radiante de alegria, pensando que se Kurt o transformar em um cristal mágico, ela poderá vendê-lo por mais de 10 moedas de ouro e cumprir sua cota. No entanto, ao mesmo tempo, ela não quer se aproveitar de ele, e talvez seja por isso que ela não tenha tocado em um único centavo dos 500 ouros que ganharam vendendo os cristais no dia anterior. À medida que o dia termina, ela vai verificar Kurt, esperando encontrar o lugar em caos, mas fica completamente surpresa ao ver que ele realmente construiu um local de mineração adequado. Ela entra nas minas, finalmente aceitando que Kurt tem usado códigos de trapaça para vencer na vida. Mas, mesmo assim, ela não consegue conter suas emoções ao ver o quanto ele superou as expectativas. Ela pergunta como foi o dia dele, e ele, em resposta, afirma ter se saído mal hoje, afirmando que ele só minerou pequenos fragmentos do minério que estava procurando. Ele também mostra a ela o que alega ser uma pilha de pedras brilhantes inúteis, que ele acha que não tem valor. Mas enquanto Yulitia percebe que todas essas pedras são mithril, minérios, ela pergunta a Kurt se ele perdeu a cabeça ou algo assim. Kurt afirma que em sua vila costumavam colher toneladas de mithril, mas não tinham nenhum uso real para isso. Então eles jogavam fora toda vez. Yulitia não consegue imaginar de que tipo de vila estranha e burra Kurt veio, mas ela está mais interessada no mithril que ele minerou, já que esses minérios são muito mais valiosos do que ouro ou até platina. Aparentemente, minérios de mithril são extremamente raros neste mundo, mas Yulitia não tem energia para educar esse cabeça dura sobre isso. Ela se lembra de Kurt mencionando minerar algo muito mais valioso do que mithril, que ele considerou inútil, então ela pergunta qual minério em particular ele estava procurando. Kurt revela sem cerimônia que está extraindo oricalco, um minério lendário conhecido como o metal dos deuses. Ela simplesmente não aguenta mais as bobagens de Kurt, exigindo que ele explique como consegue encontrar isso com tanta facilidade. Kurt, o garoto gamer, diz a ela que se ela cavar 7 km no solo, as chances de encontrar oricalco são muito altas. Neste ponto, Yulitia nem quer saber ou perguntar a Kurt como ele cavou 7 km em menos de um dia e ainda conseguiu voltar à superfície. Com a mão na cabeça, ela apenas pergunta sobre o enorme buraco que ele cavou, e ele responde dizendo que já preencheu isso. Buraco, sabendo quão perigoso é. Com isso, o excêntrico e a sortuda encerram o dia na mineração. Local. Após mais 2 dias de mineração contínua, o trabalho de uma semana de Kurt chega ao fim. A mina que Kurt criou é tão perfeita que criou um caminho direto da cidade de Kurt, Samélia, a cidade do senhor feudal. Talvez eu tenha perdido, mas aparentemente Yulitia é proprietária das montanhas, e como o caminho de mineração é tecnicamente dela, ela dá permissão à guilda de mercadores viajantes para usar o caminho em troca de uma pequena taxa de manutenção, decidindo usar esse dinheiro para pagar seus impostos. Pode parecer egoísta, mas como ela depositou todo o dinheiro que recebeu dos minérios na conta de Kurt, está tudo bem. Kurt retorna à cidade e encontra Bandana, que lhe diz que não é mais membro do The Flaming Dragon Fang. Resumindo, Gunova enlouqueceu após sofrer perdas consecutivas e causou uma confusão em toda a parte. Ele queria Kurt de volta como seu escravo não oficial para descontar sua frustração nele. E até ameaçou machucar Bandana se ela não o trouxesse de volta para ele. Mas em vez de fazer o que lhe foi ordenado, Bandana fez com que Gunova fosse preso e saiu do grupo. No entanto, Bandana não conta tudo isso a Kurt e diz que foi demitida por Gunova, assim como Kurt foi. Kurt fica decepcionado ao ouvir essa notícia. Ele diz a Bandana que admira Gunova e deve muito a ele, e que realmente queria se reunir com seus antigos membros de equipe. Então, agora que Bandana também foi demitida, ele não acha que será mais possível. Não tenho certeza absoluta, mas realmente parece que Bandana é tão ruim quanto os outros membros do seu grupo e que ela também quer abusar do pobre e inocente Kurt. Em questão de segundos, ela o convence a aceitar a comissão de sua guilda e o envia para a oficina de um ateliê mestre. Basicamente, ateliês são oficinas que fabricam e vendem poções mágicas, espadas e dispositivos, com o chefe de um ateliê sendo chamado de mestre do ateliê.
Essas pessoas são muito importantes na cidade e são altamente reverenciadas. No caminho para casa, Kurt fica surpreso que alguém tão importante quanto um ateliê existisse nesta cidade. Pouco depois, ele chega à casa do mestre do ateliê e se pergunta por que é tão modesta. Nesse momento, ele bate na porta e uma jovem a abre. Ao vê-la, ele se pergunta se alguém tão jovem quanto ela poderia ser a mestre do ateliê. No entanto, ela fica surpresa por ele ser tão bobo a ponto de não perceber que ela era apenas uma elfa. Depois disso, ele pergunta formalmente se ela é a pessoa que procura, e ela afirma que é apenas uma assistente chamada Michelle. Sem perder muito tempo, ele revela que foi a pessoa enviada para ajudar, e ela o leva alegremente para dentro da casa. Ele supõe que fora enviado para ajudar no ateliê, mas descobre que estaria fazendo os pratos e limpando a cozinha. Por mais decepcionado que estivesse, ele aceita seu destino. Nesse momento, Michelle é chamada por seu mestre e o deixa para começar a trabalhar. Ele se equipa com seu equipamento e em um breve momento termina a limpeza. Depois de arrumar o lugar, o boneco não é esperto o suficiente para dar o fora e pegar seu dinheiro. Em vez disso, ele procura Michelle e acaba batendo em uma porta no fim do corredor. Uma voz feminina é ouvida de dentro e ele a abre para encontrar a princesa Liselotte lá, embora ele não pareça saber quem ela é. O perdedor acha isso estranho, pois provavelmente não viu alguém tão bonita quanto ela. Ao olhar de perto para ela, ele nota uma estranha ferida em espiral no estômago dela. Quando ele pergunta sobre isso, ela revela que é uma maldição. Ele pede permissão para examinar mais de perto, e ela concorda. Nesse momento, ele toca a ferida e percebe que ela não sente dor. Felizmente, quando ele cura o resmungo do estômago dela, percebe que seu apetite ainda está intacto e se oferece para fazer algo para ela: comer. Quando ele volta para a cozinha, percebe que a senhora que ele tinha acabado de tocar estava em seu traje de criação. O choque faz com que ele caia no chão de vergonha. Em outro lugar, Mímico e Yulitia falam sobre o mitril e o oricalco que encontraram e sobre o fato de serem muito caros. Eles se perguntam o que aconteceria se a notícia sobre Kurt se espalhasse, e Mimico acredita que o pior cenário seria que ele fosse sequestrado. Eles se perguntam como alguém com habilidades como as dele conseguiu permanecer escondido por tanto tempo. No entanto, Yulitia entende que ele era membro do Flaming Dragon Fang. Logo depois, ela também afirma que quer nomeá-lo Mestre Atelier, para que suas habilidades sejam corrigidas antes que ele saia do controle. Além disso, ela declara seu plano de ser contratada por ele como sua guarda-costas, embora esteja preocupada com como conseguirá isso, já que Kurt tem pouco conhecimento de suas habilidades completas e sempre pensa menos de si mesmo. Enquanto isso, Kurt está quase terminando a comida que está preparando para Liselotte quando Michelle retorna com Lady Ophelia. Ao vê-los, ele pede desculpas por usar a cozinha sem a permissão dela, mas ela não parece se importar com isso. Em vez disso, ele observa atentamente o mingau que está cozinhando e revela que está fazendo para a garota estranha que ele conheceu. Na sala, ao ouvir isso, Lady Ophelia fica surpresa por ele ter conhecido a princesa. Embora ela o faça acreditar que não é um problema, ela o ameaça para não falar sobre ela com ninguém. Depois disso, ela lhe entrega o pagamento do dia, e ele fica muito animado com quanto ganhou. Mais tarde, ele leva um pouco de mingau para a princesa, que está com muita fome neste momento. Considerando como seu estômago ronca novamente antes que a princesa pudesse comer, Lady Ophelia oferece-se para provar a comida para qualquer veneno, mas Liselotte pede para ser permitido comer assim, já que ela confiava no homem que cozinhou, mesmo que ela o tenha acabado de conhecer. Ele, um amor à primeira vista, está em andamento. Não querendo ir contra a princesa, Lady Ophelia concorda e a deixa comer. No entanto, quando a princesa dá uma mordida, ela leva a mão ao pescoço e cai da cadeira, fazendo com que Lady Ophelia acredite que ela de fato foi envenenada. Antes que ela pudesse correr para pedir ajuda, a princesa Liselotte se levanta para revelar que está bem. Naquele momento, percebem logo que a espiral estranha no estômago da princesa desapareceu. Isso significava que sua maldição havia sido curada. Por outro lado, as pessoas malignas responsáveis por lançar uma maldição na princesa perceberam que a maldição foi quebrada. Por causa disso, decidem eliminá-la imediatamente. Enquanto isso, mais tarde naquela noite, Lady Ophelia e a princesa vão se encontrar com Mimico. Quando chegam lá, encontram-na com Yulitia, e Lady Ophelia está cética em dizer o que quer na frente dela. No entanto, Mimico assegura-lhe que Yulitia é de confiança. Nesse momento, a princesa se revela e as duas se ajoelham. Imediatamente, eles se perguntam por que a princesa veio a um lugar como este, já que havia rumores de que ela estava doente. Mas Lady Ophelia revela que a princesa foi colocada sob uma maldição por pessoas que tentaram assassiná-la. Ela revela que essas pessoas são contra a paz que poderia vir da existência da princesa. No meio de tudo isso, Mímico se pergunta como a princesa conseguiu quebrar uma maldição tão poderosa.
e a princesa revela animadamente que recebeu a ajuda de um homem chamado Kurt. O som desse nome choca Mimiko e Yulitia até os ossos. Embora não possa ser deixado de lado, Yulitia ainda não consegue acreditar que a simples papa de Kurt foi suficiente para quebrar a poderosa maldição da princesa Liselotte. O fato de Kurt ter se envolvido nisso tudo em menos de um dia desde que se separaram deixa Yulitia ainda mais chocada. Prosseguindo, Mimiko tem seus olhos em alguns suspeitos que ela acredita poderem estar por trás do plano para assassinar a princesa Liselotte. Como o ataque veio na forma de uma maldição, Mimiko deduziu que o culpado deve ser capaz de mexer com as barreiras anti-maldição colocadas em todo o Palácio Real. E de acordo com sua fonte interna, informações a 3 pessoas que poderiam realizar algo assim. O primeiro suspeito é Sanova Riskets, o primeiro general das forças expedicionárias reais. O segundo é um homem que parece ter vivido só de McDonald's a vida inteira, Tristan Mainoff, o bispo da igreja Pollen. E... por último, a terceira é Isidora Artimama, a terceira rainha do reino. Ofélia dá sua opinião sobre Tristan, sugerindo que, se ele for o culpado, pode ter usado seus seguidores devotos para adulterar as barreiras no quarto de Liselotte. Por outro lado, Liselotte suspeita de sua madrasta, a terceira rainha, alegando que ela tem liberdade para vagar pelo palácio a qualquer momento, e poderia ter facilmente entrado sem ser notada. No entanto, nenhum deles suspeita do general Xenova, já que ele não tem poderes mágicos, habilidades. Mas Yulitia discorda, apontando que Xenova tem laços profundos com a Guilda dos Ladrões, um grupo conhecido por reunir informações internas. Ele poderia ter usado a ajuda deles para mexer com os proteções sem uma maneira clara de identificar o culpado. Ofélia sugere que armem uma armadilha criando um falso ateliê, uma oficina que será administrada por um falso mestre de ateliê. Acontece que Liselotte acabou de completar 15 anos, o que neste mundo a torna adulta. Por tradição, ela deve agora deixar o palácio para treinar para um ano. Então, Ofélia planeja enviá-la para esse falso ateliê, e eles tornarão público que ela estará treinando lá. Eventualmente, o culpado tentará machucá-la novamente, mas antes que possam agir, primeiro precisarão reunir informações sobre o ateliê. Meister. Para evitar isso, eles precisam de alguém que essencialmente não exista, alguém sobre quem ninguém saiba nada. Desta forma, o culpado será forçado a investigar profundamente, tentando repetidamente aprender sobre o Meister. Ao fazer isso, inevitavelmente deixarão rastros, pistas que Ofélia e os outros poderão usar para identificá-los. A única questão agora é quem eles devem escolher para interpretar o mestre do ateliê, e Yulitia já tem o cara perfeito em mente. Ela mostra a Ofélia o cristal mágico de primeira classe que Kurt criou, fazendo todos perceberem instantaneamente que ele não só é perfeito para o papel, mas também é meio que super qualificado. No dia seguinte, Kurt vai ao ateliê de Ofélia, mas o encontra fechado por algum motivo. Michelle chega pouco depois e diz a ele que sua mestre, Ofélia, junto com a princesa, saiu ontem. Ela aconselha Kurt a voltar no dia seguinte. Kurt, sendo o perdedor inseguro e sem confiança que é, assume que deve ter feito algo para fazer Ofélia fechar a loja e, embora tecnicamente não esteja errado, a verdadeira razão não é exatamente o que ele está: pensar. Sem mais nada para fazer, Kurt vai a um restaurante, onde houve um grupo de aventureiros discutindo um dilema em que estão presos. Eles aceitaram uma missão que exige um porteiro que eles não têm, e não podem cancelar a missão porque não têm o dinheiro para pagar as taxas de cancelamento. Desesperado por um emprego, Kurt se aproxima do grupo e se oferece para ser o porteiro deles, avisando antecipadamente que ele é absolutamente terrível em combate. Seina, a garota do grupo, olha para esse garoto de aparência fraca e imediatamente o afasta, dizendo que ele não é adequado para ser um carregador, mas o irmão mais velho dela, Kans, o cara com equipamentos pesados, decide dar uma chance a Kurt e contar mais sobre o trabalho. Aparentemente, eles estão planejando caçar golems de ferro, monstros que pesam mais de 440 libras. Então sim, eles precisam de alguém com força física séria para carregar esse tipo de carga como carregador. Kurt afirma que consegue lidar com esse peso sem problema, e para provar, levanta casualmente tanto Danço o samurai quanto Ken o tanque, como se fossem sacos de farinha. Sério? E esse cara diz que é ruim em lutar? Ele literalmente pode pegar monstros e arremessá-los para o céu. De qualquer forma, sua demonstração lhe rende aplausos da multidão no restaurante e o trabalho de carregador. Logo depois o grupo parte e no caminho Kurt é formalmente apresentado a todos. Suas interações gentis e saudáveis o pegam de surpresa de uma maneira positiva. Ele nunca foi tratado com tanta cordialidade antes, e isso o motiva a dar tudo de si. Eles eventualmente chegam à área onde os golems de ferro residem. Mas antes que algo sério aconteça,
Kirt pisa em um slime e sua reação, gritando como uma criança vendo seu primeiro filme de terror. Seina diz para ele parar de exagerar e apenas apunhalar o núcleo do slime. Mas a mira do Kurt, por falta de palavras melhores, é tão ruim que ele se esfaqueia com a faca. Isso faz Seina perceber que esse cara não é apenas ruim em combate, ele é terrível. Ela termina o slime para ele, mas surpreendentemente ela não fica brava. Nem Danzo ou Kans. Em vez disso, eles ficam mais atentos, claramente prontos para protegê-lo do perigo. Kurt não consegue acreditar que não foi repreendido ou castigado por errar, e lentamente ele começa a perceber que talvez seu último grupo realmente fossem apenas pessoas horríveis. De qualquer forma, eles entram na toca dos golems. Seina espalha musgo luminoso por todo o lado para iluminar o lugar. Kurt encontra fezes de goblin por perto, o que significa que a caverna não é apenas lar para golems. Há goblins à espreita. Kans diz a Kurt para não se preocupar, dizendo que eles conseguem lidar com alguns goblins sem problema. Eles vão mais fundo na caverna, que começa a aparecer cada vez mais com um calabouço. Kurt nota algo estranho nas paredes, mas antes que ele possa investigar, um goblin aparece. Danzo imediatamente o corta com precisão de samurai, mas o som atrai uma horda inteira de goblins direto para eles. Seina percebe que eles não têm chance em uma luta direta. A melhor opção deles é fugir. Mas enquanto eles estão em pânico, Kurt, que estava inspecionando as paredes, encontra uma passagem secreta. Ele rapidamente informa o grupo, e ele e Seina entram correndo. Assim que passam, Seina fecha a porta, deixando Kans e Danzo do outro lado. Os dois decidiram ficar para trás para segurar os goblins. Assim Kurt e Seina poderiam escapar. Seina continua tentando encontrar uma maneira para eles irem embora, mas ela ouve a voz de Danzo e Kans dizendo que há tantos goblins ali, e que não há como eles escaparem tentando protegê-los. Kans grita que eles devem ir embora. Não há dúvida de que Kurt sabe que é fisicamente fraco. No entanto, ele não acha que é um covarde. Ele grita e diz que deveriam deixá-los entrar na luta, mas Seina olha para ele de forma ridícula, lembrando-o de que ele não consegue nem lutar contra um slime. Que bem ele fará a equipe se ficar com eles em vez de fazê-los perder a luta? Ele se sente desanimado. Como alguém que geralmente pensa pouco de si mesmo, isso de fato o faz sentir-se mais baixa. Bem, não é como se Seina não tivesse razão. Eles acabaram de ajudá-lo a matar um slime há alguns minutos. Ele ouve Danzo e Kans dizendo que mesmo que morram, sabem que morreram enquanto protegiam os outros. Isso lhe dá alegria. Quer dizer, alguém acha que ele é um amigo, e eles podem morrer o protegendo. Ele se pergunta por que eles acham que ele é um amigo, e ele está feliz. Seina tenta encontrar uma saída na parede para eles, e ao usar sua magia, revela 3 diferentes golems de dragão de ferro. Ela cai de bunda imediatamente. Isso significa que é aqui que todos nós morreremos? Enquanto vislumbram a morte, Lizelot e Ulixia estão lá fora procurando. Para ele. Lizelot, por sua vez, está animada para ver o homem que lhe deu a vida de volta, e eles entram na guilda. Eles ficam chocados ao descobrir que ele seguiu a equipe Sakura para lutar. Ulixia sabe que a montanha específica que eles entraram estará cheia de vários goblins, e há pouca ou nenhuma probabilidade de sobrevivência para eles. Ela diz a Lizelot para ficar para trás e deixá-la ir encontrá-lo, mas Lizelot se recusa. Por que ela deixaria passar uma oportunidade de ser a salvadora de alguém que também a salvou? Ela corre com Ulixia para a montanha, até mesmo fazendo o melhor para olhar as pegadas e descobrir exatamente onde ele está na montanha. Quando as pegadas nas rochas terminam, ela usa seu olfato aguçado para detectar o cheiro dele na montanha. Isso deixa Ulixia com apenas um pensamento. Para Lizelot conhecer o cheiro dele, isso significa que eles estiveram próximos? Eu realmente não diria que ela está errada. Ele viu o corpo nu dela. Enquanto as duas garotas os procuram, Seina permanece no chão, dando suas palavras finais, aquelas declarações que você diz quando sabe que sua morte é iminente. Ela pede desculpas a Kurt por arrastá-lo para a aventura, mas Kurt se pergunta por que ela está tão emocionada. Ele diz a ela que não há nada demais lá, e que eles podem apenas abrir caminho e ir embora. Claro, qual caminho com os golems por aí? Sem responder a ela, ele parte direto para a ação. Usando suas habilidades, ele ataca a cauda do primeiro golem. Então ele volta. E uau, o golem está no chão. Posso imaginar os pensamentos na mente de Seina agora. Não é esse o mesmo garoto que eu matei um slime? Chão, ele termina completamente com todos eles usando uma adaga. Quando Seina expressa seu choque enquanto está sentada no chão, ele descarta isso, alegando que não é um grande feito, ele está apenas acostumado a matá-los porque os monitora. Não só este garoto é um
Tolo, mas parece que ele também carece de boa autoestima. Bem, apesar de ser ignorante sobre si mesmo, ele tem muita consciência dos outros. Em meio ao choque de Seina, Yulichia dá um chute na parede e entra. Tenho certeza de que ela esperava ser a salvadora deles, mas como salvar alguém que se salvou sozinho? Ela olha admirada enquanto Seina conta tudo o que aconteceu. Kurt sai do meio dos golems mortos, segurando Yulichia firmemente e implorando para ela salvar Danzo e Kans. Ele afirma que a única razão de estarem naquele problema é porque ele é inútil. Se ele é a definição de inútil, então eu talvez queira ser inútil também. Vendo tudo o que ele fez, Yulichia se lembra do mito que tinha ouvido sobre um certo aventureiro de nível S. Ela se pergunta se este é o aventureiro que todos estavam esperando. Lizelot também chega lá, e seu rosto se ilumina só de vê-lo. Eles o tranquilizam dizendo que Danzo e Kans estão bem, e ele não precisa se preocupar. A equipe inteira se reúne, e Danzo e Kans agradecem a Yulichia por ter vindo salvá-los. Yulichia revela sua verdadeira intenção. Ela pretende abrir um novo ateliê e quer que Kurt trabalhar com ela. Ela sabe que Kurt não acreditaria que é tão bom e pode querer recusar a oferta, então ela rapidamente acrescenta que ele foi recomendado por Ofélia. Ele se sente ótimo por aceitar, mas não quer deixar o novo time que se juntou. O grito de Kans o traz de volta à realidade. Kans pergunta por que ele vai deixar uma oportunidade tão incrível para ficar com eles. Vendo que ele se sente familiarizado com o time, Yulichia oferece aos outros uma oportunidade de se juntar ao ateliê também. Antes de sair, ela diz a Kurt que ele não avaliou sua habilidade, e como ele vai se juntar ao ateliê, eles têm que medir sua habilidade. Enquanto a equipe Sakura sai para celebrar sua nova nomeação, Kurt encontra Mímico para seu teste. Mímico está animada por ser ela a testá-lo, e ela expressa isso. Após o término do teste, Yulichia vem pedir o resultado. Para ser honesto, eu também estou animado para ouvir este resultado. E sim, é exatamente o que todos estavam pensando. Embora o resultado normal mostre que ele é classificado como B em culinária, limpeza e mineração, e C nas outras habilidades, a classificação Hello World, que mostra os aventureiros de nível S, revela sua verdadeira classificação. Ele é de nível SSS em todas as habilidades e poderes. Na verdade, em sua magia, ele está classificado acima de Mímico. Mímico admite que, se qualquer outra pessoa ouvir sobre suas habilidades, ele estará em perigo. Ele pode até ser morto, então é melhor manter isso em segredo de todos. Acho que eles não precisam se preocupar com isso, porque nem mesmo o garoto bobo está ciente de quão forte ele é. De qualquer forma, Khonshu ouve este grande resultado e fecha os ouvidos com força. Não deveria ser ouvido que ela tem conhecimento de tal informação mortal. Estou animado para ver o que o futuro reserva, Kurt. Espero que ele se torne autoconsciente um dia. O grupo está em uma carruagem de alta velocidade que Yulichia arranjou usando a autoridade especial do mestre do ateliê. Eles tinham a opção de usar pedras de teletransporte, mas, de acordo com Lizelot, a cidade para onde estão indo não possui pedras de teletransporte, pois é bastante remota. Cidade rural na fronteira. De acordo com Yulichia, esta cidade era originalmente uma base militar para repelir demônios que residem logo além da fronteira. Portanto, esta cidade ainda é crucial como a defesa frontal do reino contra os demônios, e o grupo está indo para lá para fazer parte do ateliê que foram recém-construídos lá. Kans ainda não acredita que ele ou qualquer um de seu grupo os membros são dignos de trabalhar neste ateliê, mas Yulichia garante a eles que são mais do que qualificados para o trabalho. Seina está muito quieta e meio chateada, pois não está totalmente em sintonia com seu irmão e Danzo, mas não diz nada, já que não quer se separar de seu grupo. De qualquer forma, Kans pergunta sobre o mestre do ateliê sob o qual vão trabalhar, e sua pergunta deixa Yulichia desconcertada, já que o mestre do ateliê é uma farsa. Então, ela opta por uma resposta vaga que não responde nada. Seina percebe o quão estranho Yulichia comporta-se sempre que tentam trazer à tona o assunto do Ateliê Meister e fica desconfiado dela, suspeitando que ela não está fazendo nada de bom. Pouco depois, eles chegam à cidade, e olhando para as muralhas da cidade, Kurt percebe que esta é a mesma cidade onde trabalhou como pedreiro, antes de ser demitido por ser bom demais nisso. Ele nota que não houve muito progresso desde que foi demitido, mas apenas assume que os trabalhadores estão usando algum outro método que requer mais tempo. De qualquer forma, Yulichia leva o grupo até a localização do ateliê, que é apenas um terreno vazio. Notando que o grupo está confuso, Yulichia explica que a construção do ateliê será concluída em breve, então eles terão que ficar em um hotel local. Ela não quer perder o tempo de todos contratando pessoas comuns para construir o ateliê e pede para Kurt fazer isso, já que ele pode construir literalmente qualquer coisa em menos de um dia.
Kurt, no entanto, acredita que Julitia está superestimando suas habilidades, afirmando que, embora ele tenha sido capaz de construir uma cabana de toras, ele não pode construir um ateliê em tão pouco tempo. Todos estão a favor de Kurt, já que normalmente leva meses para construir casas adequadas do zero. Mas todos ficam surpresos quando Kurt afirma que precisará de apenas 3 dias para construir o ateliê. Julitia diz a Kurt para não se sentir pressionado e promete a ele que não ficará brava ou qualquer coisa se ele demorar mais de 3 dias. Ela pede para que ele lhe dê uma lista de materiais extras que ele possa precisar para construir o ateliê conforme achar melhor, e ele rapidamente escreve uma porção de itens em um papel, incluindo ametista, safira, penas de grifo, tudo o que é absurdamente raro e caro. No entanto, Julitia concorda em conseguir os itens para ele, depositando sua confiança nele, enquanto Seina fica cada vez mais cético, perguntando-se por que Kurt precisaria de tais itens para construir uma estrutura simples. Julitia percebe o quão chateado Seina olhares, mas não a confronta por enquanto. Ela guia o resto do grupo até o hotel, deixando Kurt sozinho para o trabalho de construção. Depois de chegar ao hotel, ela chama todos para uma reunião. Mas antes que ela diga qualquer coisa, Seina fala primeiro, revelando a todos que foi Kurt quem derrotou os dragões de ferro sozinho, sem esforço. Então, ela exige saber de Julitia quem é Kurt e o que Julitia e Lizelot são. Até. Como explicar o que Kurt levaria muito tempo, Julitia primeiro se apresenta como uma aventureira que já serviu diretamente à família real. Em seguida, revela que Lizelot é a terceira princesa deste reino, deixando todos de boquiabertas. Lizelot não explica por que está escondendo sua identidade do público, mas pede ao grupo para manter isso entre eles, já que ambas são bastante importantes. Pessoas. Seina assume que Kurt deve ser da realeza, mas isso está longe de ser o caso. Embora Kurt tenha dito que é de uma aldeia distante, Julitia investigou cada arquivo deste reino e ainda falhou em encontrar qualquer informação sobre ele. A única coisa que ela sabe é que Kurt tem 0 combate, habilidades, enquanto suas habilidades não relacionadas a combate são de outro mundo, com classificação SSS em cada uma delas. Julitia então conta ao grupo algo ainda mais surpreendente. Kurt nem sequer está ciente do fato de que ele é tão divinamente habilidoso ou habilidoso de qualquer forma. Então esconderam seu verdadeiro nível dele, dando-lhe a falsa informação de que suas habilidades são no máximo nível B. Ela também revela que pretende tornar Kurt o Atelier Meister, mas manteve isso em segredo. Seina não entende por que Julitia está enganando o garoto desse jeito, e acredita que Kurt deveria saber a verdade. Mas Julitia está certa de que mesmo se ela contasse a Kurt a verdade, ele não acreditaria nela. Ela também quer manter suas habilidades em segredo para protegê-lo daqueles que possam tentar explorá-lo ou prejudicá-lo ao perceberem o quão ingênuo ele é. No entanto, Seina acredita que a própria Julitia está explorando os talentos de Kurt e implora ao irmão que também tome uma posição em favor de Kurt. Kans acalma Seina e continua a ouvir o que Julitia e Lizelot têm a dizer. Lizelot prossegue revelando sua história sobre como Kurt quebrou sua maldição apenas cozinhando mingau para ela. Ela também revela que um certo grupo está atrás de sua vida, e é por isso que escolheram esta cidade rural para o ateliê, na esperança de eventualmente pegar o criminoso por trás da Cenas, Tonto Cenas. Eles acreditam que Kurt é muito puro de coração e ajudaria qualquer um sem pensar 2 vezes, e é por isso que não queriam sobrecarregá-lo contando-lhe a verdade. Por todas essas razões, Julitia quer proteger Kurt do mundo e pede a Kans, Danzo e Seina unir forças para protegê-lo, mantendo tudo em segredo, é claro. Danzo e Kans já consideram Kurt seu amigo, então concordam enquanto Seina ainda tem dúvidas, pois só faz 1 dia que ela conheceu Kurt. Mas quando Julitia revela que assumiu todo este fardo após conhecer Kurt por apenas 6 dias, Seina percebe a gravidade da situação e vai embora, dizendo que precisa de um tempo para pensar. Ela volta para o terreno e fica absolutamente horrorizada ao descobrir que Kurt já cavou e preparou a fundação para a construção quando se passou apenas cerca de 1 hora. Kurt não acha surpreendente, dizendo que qualquer B-Rank como capaz de fazer tal coisa, quando na realidade nenhum de nível B poderia jamais conseguir isso. Seina também descobre que na cidade natal de Kurt todos são muito mais rápidos do que ele, e é por isso que Kurt se considera ser bastante lento, deixando-a completamente perplexa sobre de onde esse cara é realmente. Sentindo-se culpada, Seina pergunta a Kurt se não o incomoda ter que trabalhar tanto para os outros, e Kurt afirma que na verdade isso faz se sentir feliz e importante agora que seus amigos o valorizam, contando a ela sobre a vez em que foi considerado inútil e expulso de seu grupo de aventureiros anterior. Então, ele está feliz por poder agora provar ser
Útil. As palavras dele fazem Senna perceber que ele realmente é puro demais para este mundo e ela finalmente entende porque Julitia quer protegê-lo. Assim que a reunião termina, Danzo vai encontrar uma mulher estranha. No começo, fico com medo, imaginando se ele está pensando em trair a equipe tão rápido, mas meu medo agora se acalmou. Ele está na verdade se encontrando com um informante para saber quem estragou a última aventura deles. Ele sabe que não há como eles serem enviados para uma masmorra com vários monstros, e algo deve ter dado errado. Bem, suas suspeitas estão corretas. O informante informa que um homem chamado Bibinoque, que também tem sido apelidado de o Homem das Mil Faces, era ele. Como um negócio, o homem assume aventuras malucas. Aventuras e as listas, chegando a convencer aventureiros a aceitarem as missões. Ele tem como alvo grupos que foi pago para destruir, e desta vez, alguém deve ter pago para ele destruir o grupo Sakura, razão pela qual ele listou a aventura. Danzo aprecia o informante e apaga enquanto os pensamentos de Bibinoca de que eles morreriam não se concretizaram. Danzo está furioso que alguém pudesse pensar em fazer isso com ele, então imediatamente considera a vingança. Para ser justo, Bibinoca também merece. Por outro lado está Bibinoca. Ele está no bar tentando flertar com uma mulher que não está lhe dando atenção. Duvido que ele seja atraente o suficiente para atrair uma mulher, então não a culpo. Ele se senta, zangado porque a única razão pela qual está sem dinheiro no momento é porque o grupo Sakura não morreu na masmorra. Ele não sabe como eles sobreviveram, e foi até informado de que agora estão trabalhando para a princesa. Cada parte do sucesso deles o deixa furioso, mas ele é encorajado por uma coisa: o fato de que derrubá-los enquanto trabalham para a princesa será mais divertido. Desconhecido para ele, Danzo está bem atrás dele. Danzo comenta e pergunta se ele está tão animado com a realidade de derrubar o grupo, e ele sorri. Quando ele se vira e vê Danzo, ele fica chocado. Ele pula e começa a correr. Enquanto ele corre, o informante usa uma corda para fazê-lo tropeçar. Ele cai e Danzo o alcança. Ele tenta implorar a Danzo, afirmando que é amigo e não iria colocá-lo em risco. Se o que ele fez com eles da última vez foi colocar em risco, então quero saber o significado de arriscar. De qualquer forma, Danzo não se importa com ele. Ele tira sua espada e a coloca no pescoço dele. Mesmo antes de Danzo atacar, o homem já está congelado no chão. Não duvido que ele esteja prestes a urinar nas calças. Danzo avisa que não o vê como um amigo, mas da próxima vez que ele tentar atacar seus amigos, ele vai golpear com aquela espada. Danzo se afasta, mas esse homem covarde permanece no chão. Acho que o pior tipo de vilões são aqueles que não conseguem aceitar o que eles oferecem. O informante deseja que Danzo tivesse matado a Bibinoca. Assim, ele a teria levado obstáculo da parte dela. Ela sinaliza para dois homens levarem Bibinoca para longe. O que ela quer fazer com ele eu não sei. Ela também vê uma mensagem de seu chefe através de um pássaro. De repente, ela decide que precisa visitar a aldeia de Kurt. Uma mulher estranha que parece congelada também é mostrada. Ainda não sabemos quem ela é, mas à medida que a história se desenrola, certamente vamos descobrir. O grupo volta ao ateliê que Kurt estava construindo, e o que vê os choca muito. Você quer dizer que aquele terreno vazio que estava lá 3 dias atrás se tornou esta mansão? Eu nunca vi uma árvore que foi plantada há 3 dias dar frutos. Cada árvore, planta e fruto que Kurt plantou está dando frutos. E todos, estou de queixo caído. Eu também estou de queixo caído. Lizelotte diz animadamente que será a mansão dela com Kurt, mas Julitia imediatamente a lembra que é um ateliê e não a casa dela. Eles entram na mansão e Kurt os recebe. Ele pede desculpas por não ter feito planos para recebê-los. Bem, e Julitia responde sarcasticamente que eles também não tinham planejado ver o que viram ao chegar. Ele os leva pela casa e ao verem cada compartimento ficam chocados. Ele os leva ao abastecimento de água que ele criou usando uma safira para garantir que não falte água. Julitia, apesar de quão forte ela é, não sabe como isso poderia ser feito, então ela pergunta. E ele explica como fez isso. Ele os tranquiliza que mesmo com constante uso, nunca faltarão esses recursos por um ano. Ele os leva ao quarto e Lizelotte pula na cama imediatamente. Ele revela que a cama foi feita com penas de grifo, mas Lizelotte afirma que cheira como ele, e os outros a controlam. Ele os leva à última parte da casa, que é o escritório do mestre do ateliê. Ele pergunta a Julitia quando o mestre do ateliê se juntará a eles, mas ela não quer revelar que ele é o mestre, então diz a ele que o mestre está vindo. Quando perguntam sobre o quarto dele, ele afirma que, como é apenas um faxineiro, usará a cozinha para descansar quando precisar de uma pausa. Uau, esse garoto é realmente desinformado. Eles gritam com ele, pedindo para ele, por favor, usar o quarto do mestre do ateliê, enquanto o mestre do ateliê não retorna. Ele não aceita e por 2 boas horas, eles
todos continuam a persuadi-lo. Quando ele finalmente aceita ficar lá por um curto período, eles estão todos exaustos de tanto implorar. Julitia se lembra que Lizelotte ainda é uma ameaça para maldições. Ela pergunta se ele poderia usar magia para afastar maldições ao redor da casa, mas ele não tem esse poder. Felizmente, ela tem alguns talismãs que foram dados a ela por Mimiko, então naquela noite ela vai pela casa colocá-los. Ela decide colocar muitos ao lado do quarto de Lizelotte para protegê-la. Quando faz isso, Lizelotte assume que é seu homem dos sonhos rondando seu quarto. Ela sai animadamente, mas fica desapontada ao ver que é Julitia. Julitia também fica desapontada que Lizelotte está pensando em tal coisa. Está bem, é uma batalha de desilusão. No dia seguinte, Lizelotte se veste sedutoramente e encontra Kurt na cozinha, segurando pratos para ajudá-lo com a refeição. Quando Julitia entra, ela fica desapontada novamente. Acho que ela vai se decepcionar muitas vezes. Os outros acordam e sentem o cheiro de pão fresco. Kurt fez um forno na casa para servi-los com pão e chá todos os dias. Ele prepara o café da manhã para eles, e enquanto saboreiam cada pedaço da refeição, eles ficam maravilhados. No entanto, não está à mesa. Julitia descobre que ele está fora limpando todos os talismãs que ela havia colocado na parede. Ela corre até lá para impedi-lo, mas ele já limpou tudo, exceto um que ele está limpando no momento. Ela está impressionada porque Mimiko tinha dito que os talismãs não podem ser limpos. Agora ela também tem que explicar a Kurt como os talismãs chegaram lá. Ela mente que é obra dos rolos, e nosso personagem principal ingênuo acredita nela. O problema que ela tem agora é como proteger Lizelotte das maldições. Até Mimiko chegar, o que será em alguns dias. A presença de Kurt protegerá nossa pobre princesa? Do outro lado, Tristan, o bispo que come pizza no café da manhã, expulsa Marlafés da igreja Pon, dando a razão de que seu grupo de aventureiros sofreu falhas demais e causou muita violência. Para piorar as coisas, o líder do grupo, Gol Nova, agora se tornou um criminoso, e Tristan não pode permitir que alguém ligado a um grupo tão infame permaneça na igreja Pon. Marlafés suplica desesperadamente a Tristan, admitindo que realmente conjurou magia de relâmpago em um restaurante, mas argumenta que só o fez para punir os proprietários por servirem comida ruim. Claramente, essa mulher não tem ideia de quão insuportável ela se tornou, e o próprio Tristan perdeu toda a paciência com suas bobagens. No entanto, já que Marlafés tem sido uma feiticeira poderosa e um recurso valioso para a igreja, Tristan oferece a ela uma última chance para voltar, dando-lhe uma condição simples. Se ela conseguir completar uma tarefa para ele, ele promete conceder-lhe o título de sacerdote. Ele serve um copo de vinho do Império Inimigo que se opõe a Pon e pede a Marlafés para beber. Confiando nele, ela o faz, e Tristan sorri como um diabo, mostrando todos os seus 32 dentes dourados. Depois de terminar o vinho, Marlafés concorda com a tarefa, e em uma voz carregada de malícia, Tristan ordena que ela ajude a igreja. No assassinato da terceira princesa, Lizelotte, Marlafés está horrorizada. Ela não tem desejo de se envolver em um ato tão vil e traiçoeiro, mas já é tarde demais. Tarde demais. O vinho que ela bebeu estava amaldiçoado, a mesma maldição que uma vez corroeu a vida de Lizelotte até Kurt salvá-la com seu ensopado mágico. Caindo de joelhos em agonia, Marlafés ouve enquanto Tristan revela a verdade. Ela agora está amaldiçoada. Seu corpo rejeitará tudo, exceto água, e dentro de um mês ela morrerá de inanição. Somente Tristan tem o poder de quebrar a maldição, e ele deixa claro que se ela quiser viver, ela deve obedecer. Sentindo-se completamente traída e presa, Marlafés é forçada a aceitar suas exigências, e ela é a mesma figura que vimos antes, inconsciente dentro do círculo mágico, deitada impotente diante do Senhor Demônio. Uma dica arrepiante de que Tristan pode ser um demônio, ou o próprio Senhor dos Demônios. De volta ao ateliê, Yulitia se pergunta por que o inimigo parou de perseguir Lizelotte ou de tentar amaldiçoá-la novamente. Ela suspeita que ou o inimigo ainda não encontrou a localização deles, ou eles tentaram, mas falharam porque a culinária de Kurt tem neutralizado continuamente a maldição. Com essa questão resolvida, ela muda o foco para sua próxima preocupação, Mimiko, que já chegou à cidade junto com Ofélia, e está atualmente ocupada montando várias armadilhas para rastrear o inimigo. Enquanto Kurt serve comida, ele menciona casualmente que Lizelotte não precisa mais temer ser amaldiçoada, revelando que a mansão inteira agora funciona como um gigante. Barreira que reflete maldições de volta para o lançador. No entanto, como Kurt não deseja ferir ninguém, em vez de rebater a maldição violentamente, o feitiço faz apenas com que o atacante brilhe. No momento em que Kurt termina de explicar, um inimigo escondido nas sombras tenta lançar sua maldição mais poderosa em Lizelotte, mas instantaneamente acaba brilhando como uma luz LED temo.
Yulichia sai para transmitir essa nova informação para Mimiko, e enquanto isso, Kurt propõe a Lislot que eles também deveriam sair para fazer algumas compras e aproveitar um pouco a cidade. Mas não é porque Kurt precisa comprar roupas ou algo assim. É simplesmente porque ele percebeu que desde que Lislot chegou aqui, ela nunca pôs os pés fora, e ele quer que ela se divirta um pouco. Embora Lislot realmente queira ir com Kurt, ela recusa sua oferta, mas não explica a ele que é porque não seria seguro para ela sair. Enquanto isso, nas muralhas da cidade, General Allred sente uma pesada sensação de apreensão ao observar uma espessa miasma se aproximando lentamente de sua cidade. Ele suspeita que um ataque de monstros é iminente e compartilha suas preocupações com seu subordinado, Generic, que tenta tranquilizá-lo dizendo que suas muralhas estão muito mais fortes e altas desta vez. Por outro lado, seguido em frente. Morto por seus próprios aliados. Ofélia parece mais fascinada pelas habilidades de Kurt, no entanto, já que o mago morto ainda brilha intensamente mesmo agora. Isso faz com que ela pense que se alguém tão poderoso quanto Kurt se juntar à missão deles, eles poderiam encontrar o inimigo em um único dia. No entanto, Yulichia ainda não quer arrastar Kurt para essa confusão perigosa, então eles decidem lidar com isso sozinhos. Mimiko se propõe a investigar a área nas proximidades, instruindo estritamente Yulichia a não deixar Lislot sair da mansão de jeito nenhum, pois agora sabem que o inimigo já pisou na cidade. Nesse momento, o sino de emergência toca alto por toda a cidade, e Generic e Allred descobrem por um subordinado que houve um ataque de monstro. O esquadrão mágico rapidamente ilumina a terra fora das muralhas da cidade, revelando uma visão terrível. Vários milhares de esqueletos zumbis estão se aproximando da cidade. Mimiko fica sabendo disso também usando sua magia de detecção espacial e imediatamente suspeita que o mentor por trás desse ataque de monstros deve estar mirando Lislot, sem desperdiçar qualquer... Naquela hora, Allred avança para defender a cidade na linha de frente e ordena que Generic evacue os cidadãos imediatamente. Generic quer lutar ao lado de Allred, acreditando que suas chances de sobrevivência serão maiores se todos enfrentarem os esqueletos juntos. Mas antes que possam até mesmo se posicionar, os esqueletos de repente começam a caminhar direto para o Paredes desaparecendo no nada. Mimiko recebe esse estranho relatório de seus subordinados fantasmas e menciona isso para Yulichia, que instantaneamente se lembra que foi Kurt quem tinha reparado as paredes norte e oeste sozinho meses atrás, e talvez uma de suas habilidades especiais esteja causando este fenômeno bizarro. Ou, é uma ótima notícia, e até Allred começa a suspeitar que o garoto que consertou as paredes naquela época é a verdadeira razão por trás dessa misteriosa reviravolta. Por outro lado, é revelado que Marlefice é quem está invocando os mortos-vivos e já esgotou toda a sua mana. Mas o demônio ao qual ela está vinculada ainda não está satisfeito com ela, e a força a continuar invocando mais mortos-vivos usando os últimos restos de sua mágica. Poder. Marlefice não consegue acreditar que sua vida vai terminar assim. Ela revela que Tristan fez um pacto com um demônio avançado apenas para assassinar a princesa, e agora esse mesmo demônio está torturando-a, forçando-a a invocar interminavelmente mortos-vivos nas profundezas das ruínas da floresta, perto da cidade fronteiriça. Após invocar apenas 2 ou 3 esqueletos, Marlefice esgota completamente a sua mana, mas o demônio ainda não está satisfeito. Ele a força impiedosamente a começar a usar sua força vital como combustível para continuar invocando ainda mais esqueletos. Vendo como a guerra na cidade está se intensificando, Jolícia vê a necessidade de garantir que Liese está bem. Ela retorna ao ateliê para verificar Kurt e Lise. Ela conta a eles o que ouviu sobre o ataque na cidade e revela que os monstros continuam desaparecendo assim que tocam o parede. Ela assume que é algo muito chocante e até os cavaleiros ficaram chocados. Adivinha quem não ficou chocado com isso? Sim, seu palpite é tão válido quanto o meu, Kurt. Ele revela que é algo muito comum na cidade dele, e sinceramente não é grande coisa. Pensando no que ele disse, Jolícia tem o plano perfeito que protegerá sua cidade. Ela se lembra de todas as pedras de cristal que Kurt tinha conseguido anteriormente, e percebe que poderia usá-las para desviar os monstros de sua origem. Ela diz a Kurt para permanecer no ateliê com Lise. Quando eles perguntam o que ela pretende fazer, ela diz que quer destruir a fonte através do ruínas. Nossa sempre forte personagem principal se oferece para segui-la, mas ela recusa e pede que ele permaneça com Lise. Ele assume que é porque ele é
muito fraco. Preciso que alguém sussurre a esse homem que ele não é fraco. Ele diz pra ela ir embora, assim ele não morrerá com ela quando ele segue-a. Tentando encorajá-lo, dizendo que não está deixando-o porque ele é fraco, ela sussurra pra ele e relembra-lhe dos atacantes que estão por aí para atacar Lizzie. Então diz que precisa que ele permaneça e protegê-la. Seu rosto se ilumina novamente. Ele está feliz por não ser inútil. Ela imediatamente sai correndo dali para encontrar as pedras de cristal. Ela vê as pedras e vai até o escritório noturno. Ela tem uma relação familiar com o General Alhide, então ele a reconhece imediatamente. Após trocar cumprimentos com ela, ela apresenta Mímico e Lady Ofélia. Sabendo quem é Ofélia, Alhide deduz que a princesa está na cidade deles. Ele se oferece para direcionar alguns de seus cavaleiros para proteger Lizzie. Se ao menos ele soubesse que seus cavaleiros não são tão fortes quanto a pessoa que está protegendo Lizzie no momento. Jolícia recusa sua oferta e vai cuidar dos seus afazeres do dia. Ela informa a ele que precisa que ele crie uma distração no portão contra os monstros, enquanto ela vai às ruínas e destrói o núcleo dos monstros sozinha. Embora o plano pareça ótimo, Alhide não acredita nela. Com que arma ela pretende destruir as ruínas e com qual exército? Todas essas perguntas clamam por respostas, e ela mostra-lhe a pedra que está com ela. Isso parece impossível. Oh não, ele grita. Não posso deixar você fazer isso e se matar. No entanto, ela insiste que vai funcionar e ele deve apenas fazer a sua parte. Ele se recusa a deixá-la ir sozinha, então se oferece para acompanhá-la, enquanto seu assistente, Genérico, permanece com o engodo. Quando o Genérico se recusa a ficar para trás, ele o convence do contrário. E eles continuam com o plano. As garotas saem, então Generic traz para ele um copo de bebida como a última bebida deles. Como um rito, eles devem tomar a bebida e quebrar o copo. Mas não, eles acreditam que não vão morrer na batalha, então jogam a água fora na esperança de beber uma melhor quando voltarem vivos. Eles realmente voltarão? No ateliê, Kurt se sente inútil. Todos estão lutando e trabalhando e ele está apenas lá. Ele decide fazer uma espada para si mesmo após lembrar as palavras de um homem mais velho em sua aldeia, que uma pedra é um reflexo de si mesmo. Ele se lembra que a lâmina de Danzo é afiada, então tenta replicá-la. No portão das ruínas, Jolícia segura a pedra, rezando e esperando que funcione. Ela pede a todos ao redor que cubram os olhos e ela atira. Com apenas um golpe, todos os monstros desaparecem. Até Alhide fica chocado. É uma arma secreta do ateliê? Ele pergunta. Bem, é a arma pessoal de Kurt. Eles sobem imediatamente em seus cavalos para lutar contra os monstros restantes nas ruínas. Por outro lado, Kurt pega a lâmina que tem e para ele, a lâmina parece inútil. Ele não consegue imaginar que fez algo tão estúpido. Ele sente que é um D-, ou mesmo uma lâmina de nível F. Enquanto ele olha para seu fracasso com incredulidade, Lizzie entra. Quando ela vê, ela acha que é muito bonito. Parece tão bom, e quando ela ainda ouve que pode usar magia, ela fica mais interessada. Ele pergunta se ela quer, e ela aceita feliz. O rosto dela fica vermelho enquanto sorri para ele feliz. No entanto, ele sente que o sorriso dela é falso. Ele sabe que algo está errado com ela e ela está com medo. Ele decide ir direto e perguntar a ela. E ele está certo. Ela revela que alguém quer matá-la. E ela é a razão. Tanto ele quanto Jolícia estão inquietos. Ele se inclina em tristeza. Ele não odeia o fato de estar protegendo-a, apenas está infeliz por não poder salvá-la. Ele se lembra de que Golnova estava rabiscando nas ruínas no oeste, então ele supõe que Jolícia esteja realmente atrás dos pergaminhos nas ruínas. Ele a olha com tristeza por não poder salvar alguém especial para ele. Ela nem sabe que é especial para ele. Ela está feliz. No entanto, ele estoura sua bolha quando diz que ela não é a única especial para ele, pois todos no clã Sakura são especiais. Aceitando sua perda, ela admite que também se sente desesperada porque ela é inútil. Como ambos são igualmente inúteis, ele sugere que façam uma maneira de se tornarem úteis. Ele diz a ela que eles devem ir às ruínas no oeste. Há monstros em torno das 8 vias da cidade, e ela diz isso para ele, mas ele diz que eles têm que abrir caminho para si mesmos. Ele pode até imaginar um caminho onde não há caminho. Uau! Enquanto isso, na ruínas, Jolícia se retira porque sente que algo ruim está prestes a acontecer. Algo ruim acontecerá com a chegada de Kurt às ruínas, ou ele vai salvá-los. Lizelotte está se preparando quando a lâmina de Kurt chama sua atenção, fazendo-a lembrar do que Kurt lhe disse antes. Aparentemente, se ela segurar a lâmina sobre sua cabeça, um feitiço será ativado. Ela fica curiosa sobre que tipo de feitiço essa pequena lâmina vai lançar e decide descobrir por si mesma. Curiosa, ela desembanha a espada e a ergue, mas, para sua surpresa, nada acontece. Naquele momento, Kurt
Falando de outra sala, diz a ela que deveriam sair agora. Quando ela se vira, fica chocada ao ver que alguém se aproximou furtivamente por trás dela. Do outro lado, a batalha contra os mortos-vivos está saindo do controle. Desesperada, Eulalia pergunta ao Hyde se estão mais perto das ruínas, e ao Hyde assegura que se continuarem derrubando-os, não demorará para que alcancem o destino. Eulalia já está sobrecarregada. Essa luta está drenando muita energia dela, e ela mal consegue se manter de pé. Mas ela se sente afortunada e grata a Generic, porque sua força de distração atraiu um grande número de mortos-vivos para eles. Se não fosse por Generic, Eulalia e Alhide já teriam sido sobrecarregados pela pura quantidade. No entanto, o exército de Generic não pode aguentar por muito tempo. E Eulalia também sabe disso, percebendo que a equipe de Generic em breve ficará sem os cristais mágicos que tem usado para se defender dos mortos-vivos. Eulalia mesma só tem alguns cristais restantes em seu inventário, e a única forma de vencer aqui é localizar rapidamente a fonte, invocando esses mortos-vivos. Do nada, Alwade leva um golpe no estômago, mas Eulalia não pode cobri-lo enquanto dezenas de morcegos mortos-vivos a cercam. Kans, Danzo e Senna vêm em seu resgate, apresentando-se a Alwade como aventureiros atualmente, trabalhando para o ateliê. Enquanto Kans e Danzo apoiam Eulalia e Alhide com suas habilidades de combate, Senna usa sua habilidade de navegação para localizar o gerador, informando a todos que os mortos-vivos estão vindo de Dipus, ruínas logo à frente. Com esse súbito vislumbre de esperança, Eulalia usa o último de seus cristais mágicos para eliminar os mortos-vivos restantes na área e depois dirige-se para as ruínas. Com o grupo, ela entrega a Alhide uma garrafa de sopa feita por Kurt, e ao bebê-la, as feridas de Alhide são curadas instantaneamente. Talvez eles não devessem ter desperdiçado um item tão especial tão cedo, porque segundos depois, outra onda de mortos-vivos surge do portão das ruínas. Desta vez, Kans e Danzo corajosamente assumem a luta contra os Goblins, e os outros seguem seu exemplo, marchando para uma batalha mais uma vez. Depois de lidar com os mortos-vivos, eles entram nas ruínas, abatendo rapidamente qualquer monstro que cruze seu caminho. Enquanto isso, Malefice perdeu toda a esperança de sobreviver. Ela sabe que, se o Senhor dos Demônios continuar drenando sua força vital assim, nunca mais verá a luz. Mas o que ela pode fazer? Ela está tão impotente que nem consegue falar por si mesma diante deste aterrorizante Senhor dos Demônios. O Senhor Demônio ri, entretido com o sofrimento dela, mas seu sorriso desaparece quando descobre, através de sua magia de vigilância, que os humanos estão usando um tipo especial de cristal mágico que aniquila todos os mortos-vivos dentro de seu raio. Ele também vê o grupo de Eulalia se aproximando e fica impressionado ao ver que os humanos ofereceram uma resistência tão forte. Ele comenta como estava entediado esperando aqui por horas, então decide enfrentar o grupo de Eulalia pessoalmente, na esperança de encontrar alguma diversão com eles. O grupo de Eulalia entra em um corredor onde esqueletos começam a emergir do chão. Suspeitando que este é o gerador, eles imediatamente usam um cristal mágico, subjugando os esqueletos. Mas a verdadeira batalha está apenas começando, pois o Senhor Demônio aparece diante deles naquele exato momento, sorrindo de forma ameaçadora. Com um olhar, Eulalia reconhece este monstro como um Senhor Demônio. Escondendo seu medo sob um sorriso arrogante, ela diz ao Hyde que só precisam derrotar este cara para acabar com os mortos-vivos de uma vez por todas. Para todos, Eulalia avança para dar o primeiro golpe, usando a pedra mágica de Kurt diretamente no rosto do Senhor Demônio. Mas o Senhor Demônio emerge completamente ileso, afirmando calmamente que a única razão pela qual não sofreu nenhum dano real é porque ele tem vidas infinitas. Eulalia acha que ele está blefando, e Alhide também, que imediatamente golpeia o demônio com sua espada para provar que ele não está mentindo. O Senhor Demônio nem tenta desviar, recebendo o golpe de frente e sendo perfurado direto no estômago. Mas seu ferida cicatriza instantaneamente, fazendo com que ambos percebam que ele é realmente invencível. O que realmente está acontecendo, no entanto, é que este demônio está secretamente drenando a força vital de Malefice para regenerar seu poder e energia. O Senhor Demônio mostra a Eulalia e Alhide como seus companheiros estão lá fora, afirmando que todos os seus esforços serão em vão, pois ele pode continuar gerando zumbis interminavelmente. Levando as coisas ainda mais longe, ele invoca 2 gigantes zumbis colossais, afirmando que são fortes o suficiente para destruir o portão da cidade e prevê ameaçadoramente que os gigantes em breve pisotearão a equipe de aventureiros estacionada na entrada. Suas provocações levam Eulalia e Alhide ao limite, e sem hesitação, eles o atacam. Eulalia o esfaqueia através do coração do demônio e Alhide o decapita.
em um ataque perfeitamente cronometrado, mas tudo é em vão. O Senhor Demônio pega casualmente sua cabeça decepada e a coloca de volta nos ombros, e com um sorriso torto, ele declara que em breve irá arrastar Lizelotte para fora da cidade e despedaçá-la bem na frente deles, apenas para ver seus rostos desmoronarem em desespero. Malefice sabe que a única maneira de sobreviver é apagando o círculo mágico em que está presa, mas ela não tem mais forças para fazer nada. Fraca e indefesa, ela expressa o quanto está com fome e implora aos deuses para que possa provar a comida caseira de Kurt. Uma última vez antes de levar sua alma. Naquele momento, ela ouve a voz de Kurt, presumindo que seja apenas uma alucinação nos momentos finais antes de sua morte. Mas quando ela olha para cima, o chão começa a se abrir, e para sua surpresa, Kurt e Lizelotte aparecem, revelando que cavaram o caminho até aqui por baixo da terra para evitar o zumbi. Kurt fica surpreso ao ver Malefice, mas ela não lhe diz nada. Ao ver a princesa Lizelotte com ele, Malefice assume que Kurt já percebeu que ela esteve envolvida na tentativa de assassinato de Lizelotte, e que ele veio aqui para convencê-la a não fazer algo tão maligno. Lizelotte pergunta a Kurt se ele conhece Malefice, e Kurt explica o passado em comum que tiveram no mesmo grupo de aventureiros, apresentando-a como a irmã da igreja. Malefice imediatamente o corrige, dizendo que foi excomungada e já não é mais uma irmã. Kurt, finalmente usando alguns neurônios, percebe que Malefice está atrás da vida de Lislo, mas então esgota seus neurônios tão rápido quanto os usou, concluindo que Malefice está tentando prejudicar Lizelotte por frustração por ter sido expulsa da igreja. Ele não poderia estar mais ingênuo, e Malefice nem se dá ao trabalho de explicar a verdadeira situação em que está presa. Lizelotte, por outro lado, rapidamente junta as peças e percebe que o Bispo Tristan é o verdadeiro mentor por trás de tudo. Kurt ainda age como se não fosse grande coisa, repreendendo Malefice como um irmão mais velho, irmão sem nenhuma raiva em seu tom, simplesmente dizendo a ela que não deveria ter tentado machucar Lizelotte. De qualquer forma, ele pergunta onde está Jolícia, confuso porque ela ainda não apareceu, já que ele presumiu que ela teria chegado antes dele. Malefice diz-lhe que Jolícia está no andar acima, convenientemente omitindo a parte onde ela está lutando contra um senhor dos demônios. Lizelotte se oferece para ir encontrar Jolícia, pedindo a Kurt para quebrar o círculo mágico, assegurando-lhe que ela vai ser, mostrando-lhe a lâmina ligeiramente suspeita, mais poderosa que ele fez para ela. Malefice fica em silêncio, questionando internamente quão estúpido Kurt pode ser por deixar Lizelotte ir sozinha para o andar onde o Senhor dos Demônios está esperando. Kurt, enquanto isso, pega um esfregão e um balde de Deus sabe onde e literalmente começa a esfregar o círculo mágico como se estivesse limpando o chão de uma taverna, deixando Malefice completamente atônito. Assim como Kurt limpa os feitiços sem pensar, é como se o Senhor Demônio também percebesse que sua magia está ficando... Quando Jolícia faz a próxima tentativa nele, ele imediatamente desvia do ataque. Eles percebem que algo está errado porque ele não tinha desviado de nenhuma das outras tentativas deles. Ele também percebe que sua corrente de magia está se esgotando e que se não for cuidadoso, pode morrer. Ele se pergunta o que poderia ter acontecido e se o feitiço foi realmente limpo. Ele não sabe que nosso personagem principal ignorante agora está na história. Agora ele sabe que não pode mais brincar e tem que garantir que eles não usem o cristal mágico. Antes que Jolícia e Alhaide tentem atacá-lo novamente, Liesa aparece. Para o Senhor Demônio, isso simplesmente significa que seu trabalho está concluído. Toda a razão pela qual ele está atacando a cidade é matar a princesa, e se ela veio até lá sozinha, então ele não precisa se esforçar mais. Ele imediatamente a ataca e ela cai. O mundo de Jolícia desmorona. Ela está chocada. Ela não consegue acreditar que a jovem que haviam mantido sob seus cuidados está morta. Para seu espanto, borboletas cercam o corpo de Lissa, e ela aparece atrás do Senhor Demônio. Ela ri dele, informando-o de que o que ele matou é apenas uma ilusão. A magia que Kurt disse estar dentro daquele... Espada era um feitiço de ilusão. Parece exatamente como uma pessoa real, e até a temperatura do corpo é a mesma. O Senhor dos Demônios fica chocado. Ele não poderia ter imaginado o que havia acabado de experimentar. Ele a ataca uma segunda vez, mas borboletas pousam em seu cadáver e ela aparece novamente. Desta vez, ela aparece bem ao lado do cristal que eles precisam quebrar, e ela o quebra com sua espada. O Senhor dos Demônios desaparece, e Sylvie, a pessoa que lançou a magia, desapareceu. Então todos os monstros também desaparecerão. Todos os monstros na cidade desaparecem. Todos estão felizes. Malefice percebe que os demônios se foram e fica chocada ao ver que a equipe destruiu com sucesso o Senhor dos Demônios. Jolícia leva mais de um segundo para voltar à realidade. Ela está extremamente chocada. Ela vai ao encontro de Liesa
perguntando por que ela tinha saído do esconderijo em que a mantinham. Ela admite que fez algo errado e pede desculpas. Todos estavam lutando e passando por muita coisa por causa dela, então ela não podia ficar naquele lugar sem fazer nada. Jolicia implora para ela parar de se desculpar. Ela foi a que salvou a cidade e são eles que devem apreciá-la. Alraide cai de joelhos em gratidão, ela promete recompensar todos que fizeram o seu melhor para sua sobrevivência, mas Alraide recusa qualquer presente. Quando ela insiste em presenteá-lo, ele pede licor para sua equipe. Que bêbado. Enquanto isso, Marlefice sente uma forte dor de estômago. Ela percebe que a maldição colocada sobre ela não desapareceu, apesar de o feitiço mágico ter sido removido. Ela acredita que vai morrer e, na verdade, acha que merece. Kurt vem servir-lhe comida. Ela supõe que ao comer a refeição, ela vai vomitar. Mas ela não vai perder a oportunidade de comer a comida do Kurt antes de morrer, então ela aceita. O que ela não sabe é que Kurt não é o menininho que eles subestimaram na equipe. Na verdade, eles não sabiam que ele era quem havia protegido toda a equipe o tempo todo. Ela come a refeição e, de repente, o veneno em seu estômago se dissolve. Ela começa a chorar. Ela percebe que toda vez que eles eram feridos em batalha, seus corpos se curavam primeiro. O que eles pensavam ser pura sorte era, na verdade, Kurt cuidando deles. Como seu poder não era lutar em batalhas, eles achavam que ele era fraco. E agora ela pode ver que cometeu um erro caro. Ela pede desculpas a Kurt com lágrimas nos olhos, mas o estúpido Kurt supõe que ela está se desculpando por ter colocado rabiscos em quarto da Liesa. Liesa e Jolicia chegam com 2 guardas. Os guardas vêm para prender Marlefice e Kurt grita que ela deveria ser solta. Não que ele se importe, no entanto. Ele acredita que todos que fazem o mal devem ser punidos. Então, quando Marlefice pergunta se ele está realmente implorando por sua libertação, ele diz não, e diz que ele a levaria instead. Comida na prisão. Ele vai encontrar Lisa para se certificar de que ela está bem. Ela o tranquiliza de que está bem, e Yulichia olha para eles, sorrindo para si mesma. Ela não consegue imaginar que aquelas 2 crianças são realmente as que salvaram sua vida naquele dia. Ela conclui que eles são de fato um ótimo mestre de ateliê e grande princesa. Ela vai encontrá-los e pede que retornem ao ateliê. Eles seguram as mãos deles juntas, e ele não pode deixar de imaginar quão sortudo ele é. Eles rir, perguntando-se se ele está feliz por 2 meninas bonitas estarem segurando suas mãos. Na verdade, isso não é o que o está fazendo feliz. Ele está feliz porque, pela primeira vez na vida, tem amigos que se importam com ele. Ele tem uma casa para si mesmo e não se sente mais como se fosse inútil. Isso é algo que ele desejou a vida toda e finalmente está se tornando uma realidade. Ele olha para seu ateliê e conclui que pela primeira vez está feliz. Ele prepara refeições para os cavaleiros se banquetearem naquela noite. No entanto, quando estão comendo, não parecem animados. Eles comem em silêncio. Ele supõe que o motivo de estarem comendo em silêncio é porque sua comida não está boa, e eles não estão felizes com ele. Você conhece Kurt. Sempre que ele está triste, a expressão diz tudo. Alraide percebe essa expressão e vai ao encontro dele. Ele revela que todos estão gostando da comida e é por isso que estão comendo em silêncio. Esse comentário faz com que Kurt, muito feliz, Lisa vem apresentar Alraide a ele como o cavaleiro da cidade. Ele diz a Alraide o quanto está gostando da cidade e o quão bem Alraide liderou a cidade. Alraide elogia a comida de Kurt, dizendo que desde que comeu a refeição, suas feridas têm cicatrizado. Em vez de aceitar o elogio, Kurt responde que esse é um efeito comum de comer boa comida. O quê? Comum? Isso não é comum para as outras pessoas ali, mas você pode concluir que o que é comum para Kurt é de fato extraordinário para os outros. Enquanto conversam, fogos de artifício iluminam o céu. Kurt os havia preparado como uma celebração para a grande noite, e todos estão felizes em assistir. Enquanto a noite deles termina feliz, Tristan vai encontrar Margrave novamente. O que eles estão tramando agora é desconhecido, mas tenho certeza de que com Kurt como mestre do ateliê, eles acabarão se culpando novamente. Vemos um flashback dos dias de infância de Kurt vivendo em sua casa misteriosa, chamada a Vila Rast. Ele se aproxima de Hildegard, uma garota com um demônio que está cuidando da sua própria vida, e pergunta se ela é a filha do comerciante viajante. Hilda ignora Kurt inicialmente, mas como ele continua insistindo, dando o melhor de si para ter uma conversa, chegando até a chorar, ela finalmente fala, afirmando que seu pai proibiu-a de falar com as pessoas desta aldeia. Aparentemente, o pai de Hilda acha que os aldeões aqui são um pouco estranhos e se Hilda interagir com eles, ele teme que ela seja influenciada pela estranheza deles. De qualquer forma, Hilda deixa claro para Kurt que ela está falando consigo mesma, e Kurt, brincando,
Junto também afirma que ele está falando consigo mesmo. Eles se apresentam dessa maneira e rapidamente se tornam amigos. Logo depois, Kurt leva Hilda para mostrar-lhe algumas flores coloridas, como arco-íris nas montanhas em seu golem de ferro de estimação. E no caminho, Hilda encontra algumas frutas, que ela decide comer sem suspeitar de nada. As frutas acabam sendo altamente venenosas, mas, felizmente para ela, Kurt, mesmo sendo tão jovem, tem o conhecimento para fazer o antídoto. Pensando rapidamente, ele coleta algumas ervas, transforma-as em uma pasta e coloca na própria boca antes de compartilhar o antídoto com Hilda de maneira um tanto desajeitada. O flashback termina aqui, e revela-se que Kurt esteve assistindo essa lembrança de infância de uma década atrás em seu sonho enquanto viajava em uma carruagem com Yulichia e o grupo de aventureiros. Eles estão indo para uma vila que pediu a sua ajuda, e ao chegarem ao destino, ficam sabendo do problema pelo chefe da vila, que os informa sobre a súbita seca que deixou o rio seco. Por causa da súbita falta de água, escassez, as colheitas estão morrendo. Mas Yulichia não acha que há motivo para se preocupar, percebendo no mapa que há um grande reservatório na aldeia próxima. Ela observa os detalhes, vendo que o canal de água do reservatório também se conecta a esta aldeia. Mas o problema, de acordo com o chefe da aldeia, é que o líder da aldeia vizinha não quer compartilhar a água com, apesar de várias tentativas de negociar um acordo. E é exatamente por isso que o chefe da aldeia buscou a ajuda da poderosa autoridade que ele acredita que o ateliê possui, na esperança de que, usando suas habilidades, eles consigam convencer a aldeia vizinha a compartilhar sua água. Após saber sobre a situação com o chefe da aldeia, Yulichia retorna ao local do grupo, apenas para encontrar Danço, que a informa que os outros já subiram a colina. Aparentemente, um velho responsável pelos pássaros está com as costas machucadas, então eles pediram a Kirt, o mestre do ateliê, para ajudá-lo. Yulichia acha que Kirt pode lidar com isso sozinho, então, sem perder tempo, ela monta em seu cavalo para partir para a aldeia vizinha e convencê-los a compartilhar a água do reservatório deles. Mas quando ela chega e revela sua identidade ao chefe da aldeia, ela monta em seu joelhos, implorando para que ela o salve, revelando que o reservatório ficou sem água. Yulichia não entende o que está acontecendo e só pode rezar para que Deus lhes conceda um pouco de chuva. Naquele momento, dois aldeões freneticamente informam o chefe da aldeia sobre algo acontecendo no topo da colina, mas não conseguem expressar o que viram com palavras. Yulichia rapidamente se dirige ao local, encontrando Cons e Seina olhando maravilhados para um grande lago. Yulichia não entende. Se havia um lago tão grande, aqui por que os aldeões afirmariam que há falta de água? Seina não sabe como explicar o que aconteceu aqui, então ela apenas diz a Yulichia que este lago não estava aqui até há poucos momentos. Quando Kurt vem correndo inocentemente na direção deles, Yulichia tem uma ideia do que provavelmente aconteceu. Ela pergunta a Kurt por que ele está aqui em vez de consertar as costas do velho, e Kurt explica que aparentemente viu os pássaros do velho extremamente sedentos. Então ele veio aqui e extraiu água de um aquífero, uma rocha não descoberta que continha esse corpo massivo de água. Ambos os chefes da aldeia chegam logo depois e se ajoelham, agradecendo a Yulichia por salvar suas vidas. Kurt, o cérebro morto, também olha admirado para Yulichia, pensando que ela resolveu o problema em questão de minutos, completamente alheio ao fato de que foi ele quem, sem querer, resolveu a crise. Com o trabalho feito, o grupo agora está voltando e recebeu vários ovos de pássaro como presente de agradecimento. Kurt compartilha seu plano de usar os ovos para fazer alguma comida deliciosa mais tarde hoje, como omeletes, panquecas e talvez até sobremesas. Ele pergunta sobre Lizzie e Yulichia diz a ele que Lizzie foi ver o Sr. de Ticone para entregar um relatório sobre o ataque dos mortos-vivos. A cena muda e vemos Lyse e Alhide conversando com Mangrave Ticone durante o jantar. Aparentemente, o senhor. Olheiras aqui tem uma autoridade equivalente à de um duque e, para consolidar ainda mais sua influência, ele está tentando conquistar Lyse. Lyse percebe as intenções de Mangrave. Esquemas, mas mantém um sorriso no rosto, já que está aqui como representante do ateliê e não como princesa deste reino. Mangrave tenta extrair informações sobre o ateliê Meister, sabendo que foi ele quem salvou a cidade do ataque do monstro morto-vivo. Mas Lizzie evita cuidadosamente suas perguntas para impedir que Kurt se torne um peão político. À medida que a conversa se aprofunda, Mangrave muda o tópico para a cidade onde o ateliê está localizado, apontando que ela ainda não tem nome. Lizzie afirma que para uma cidade ser oficialmente nomeada, a reino deve primeiro nomear um vice-rei. Mangrave tem autoridade para nomear vice-reis dentro de seu domínio, e revela astutamente sua intenção de nomear o Ateliê Meister como o da cidade, vice-rei.
Lizzie imediatamente reconhece sua verdadeira intenção de colocar Kurt sob sua jurisdição direta. No entanto, como o próprio Kurt ainda não sabe que ele é o mestre do ateliê, Lizzie não pode permitir que isso aconteça. Então ela diz a Mangrave que uma questão tão importante não pode ser decidida sozinha. Mangrave acha a resposta de Lizzie suspeita, especialmente dado que ela é ao mesmo tempo a princesa e a representante oficial do ateliê. Ele aponta que esperava que ela tivesse pelo menos alguma autoridade, se não total, sobre decisões como esta. E Lizzie é completamente pega de surpresa. Ela hesita em responder e fica mais nervosa quando Mangrave se vira para falar com Alraide. Mangrave pergunta a Alraide, que é o general dos cavaleiros da cidade, se ele tem alguma objeção a nomear o Meister do ateliê como vice-rei, e Lizzie só pode torcer para que ele diga não, revelando que Alraide não sabe sobre a situação de Kurt. Alraide, estando completamente alheio, imediatamente aceita a proposta, então Lizzie intervém novamente com mais uma objeção. Isso leva Mangrave a questionar se há algum segredo oculto, falha ou incompetência no ateliê Meister que o torne inadequado para o cargo. O comentário ofende Lizzie e ela, incapaz de se conter, afirma com orgulho que não há ninguém mais talentoso em toda a nação do que o ateliê Meister. Ela comete o erro de elogiar Kurt demais, dando a Mangrave toda a confirmação que ele precisava. Com um sorriso, ele declara que o ateliê Meister definitivamente será nomeado como vice-rei. Lizelotte retorna ao ateliê com ideias malucas, notícias que mexem com todos, e Ulysses está preocupada que possam ter que mostrar Kurt a todos como o mestre do ateliê, o que seria impossível porque ele também não sabe que é o mestre do ateliê. Ela sugere que encontrem outra pessoa para fingir ser o mestre do ateliê para resolverem a questão. Mas isso não funcionaria porque todos os cavaleiros já conhecem Kurt e sabem sua verdadeira identidade. Então, quem acreditaria nele se trouxessem um substituto que não fosse tão bom ou forte quanto ele? Lizelotte aceita a sugestão de Ulysses a princípio, mas quando ela considera que escolher outra pessoa para fingir ser ele, será ele substituindo o amante dela, ela grita e berra que não permitiria isso. Não há ninguém que possa ser como Kurt naquela cidade. Na verdade, naquele mundo. Ela pergunta onde está Kurt e Ulysses diz a ela de brincadeira que ele está cuidando de crianças. Espera, isso significa que o amante dela tem um filho que não é dela? Se há uma pessoa com um alto nível de ilusões nesta cidade, é Lizelotte. Ela grita que mesmo que ele tenha um filho que não seja dela, ela adotará a criança e treiná-lo. Isso é um exagero, mas ela sabe muito bem que é uma princesa e tem o poder de fazer tudo. Ela quer. E Ulysses está apenas provocando-a. Kurt não tem filho, mas está ocupado cuidando do ovo que conseguiram na cidade que visitaram, pois o ovo está prestes a chocar. Sabendo que Kurt não faz algo pequeno ou um pouco, e Ulysses está preocupada. No que exatamente esse ovo se tornará eventualmente? Sua preocupação se revela válida quando Kurt grita seus nomes, dizendo-lhes que o ovo chocou. Em outro lugar, Mimiko está cansada de lidar com os vários relatórios em sua mesa. Ela reclama disso para Lady Ophelia, que lhe diz que parece que sua máscara está prestes a cair. Falando sobre o trabalho em sua mesa, Ophelia diz a ela que o bispo Tristan foi assassinado e seu corpo foi encontrado. Ela sugere que ele foi morto pelos poloneses. Igreja, que queria que alguém assumisse a punição pelo ato falho de invocar o Senhor Demônio. Ela pergunta a Mimiko o que ela quer fazer com Marlefice, se ela quer matá-la, enquanto Mimiko esperaria matar. Ela sabe que Kurt tinha dito a Marlefice que ela a visitaria na prisão, então matá-la pode irritar Kurt. Bom pra Marlefice, pelo menos o relacionamento que ela não valorizava alguns meses atrás, é a única coisa que a mantém viva agora. A propósito de Kurt, Mimiko recebe uma carta que a surpreende. O ovo que Kurt chocou acaba por ser uma criança do sexo feminino. Agora preciso perguntar a Ulysses como será meu futuro porque ela foi a primeira pessoa que profetizou que Kurt estava criando uma criança. Sua profecia, que foi feita como uma brincadeira, se tornou realidade e ela está muito chocada para pensar sobre isso. Ela convoca uma reunião com todos e esta jovem criança senta no colo de Kurt, toca seu rosto e o chama de papai. Apesar do fato de que a criança acabou de nascer, ele parece uma criança de 3 anos. E Ulysses lembra a Kurt que é impossível uma criança vir de um ovo e diz a ele que a criança é um monstro. Infelizmente, ela precisa que ele lhe dê essa criança. Quando ele pergunta o que ela fará com a criança, ela diz que a matará, ele se recusa a deixar ir. Ele não acredita que uma criança inocente possa matá-los a todos. Ela arrasta a criança para longe dele, mas ele implora que assumirá a responsabilidade pelo bebê. Ela se recusa a permitir. No entanto, a criança olha para ela e toca sua bochecha, chamando-a de
Mama. Ela se derrete imediatamente, imaginando seu futuro com Kurt, com a criança como sua primeira filha. Como se ela, Liselotte, sabe o que ela está pensando. Ela a traz de volta à realidade e diz que a menina não é filha dela com Kurt. Ela insiste que não está pensando que a criança é dela, e Liselotte arrasta a criança de sua mão. Quando a menina chega à sua mão, a menina toca sua bochecha e a chama de mamãe também. Ela se derrete, ela solta a criança e Sina pega a dado, a garota chama Sina de Mana. Quando Sina está prestes a se deleitar com o novo título que ela recebeu, Liselotte vem querendo ser chamada de Mama pela segunda vez. Kans também diz a Yulisha que não há razão para matarem a criança, pois ele acha que se treinarem bem a criança, mesmo que ela seja má, podem transformá-la em algo bom. Yulisha não tem escolha a não ser aceitar. Liselotte se pergunta que nome deveriam dar a bebê. Ela sugere que, já que o bebê a chamou de mamã, ela pode dar um nome à criança a partir do nome dela e do Kurt, então ela escolhe o nome Kururi. Yulisha se recusa a aceitar. A criança também a chamou de Mama, então ela considera chamar a criança de Ukuri. Eles começam a discutir e brigar tanto que o barulho deles acorda este estranho bebê. O bebê chama-os perguntando por que estão brigando. Ela segura suas mãos e todos ficam calmos. Eles decidem que não se importam mais com quem vem primeiro ou último no nome da criança. Vendo como o bebê traz vida à equipe, como todos estão felizes por estar com ela, Kit percebe que ela poderia ser uma área que os reunisse. Então ele sugere chamá-la de Akuri, que significa área. O nome foi bem aceito pelos outros e a criança vibra com seu novo nome. Apesar do momento feliz, Gelícia está cética em relação à estranha criança. Ela envia o cabelo e a saliva dela para Mimiko para testes, porque decide o que fará com a criança. No dia seguinte, Kurt constrói um quarto para a criança na casa. Akuri está animada, mas para Gelícia, o quarto não é um quarto, é uma caverna. Ela a construiu de forma que não há uma janela pela qual a garota possa sair, e há também magia em volta caso ela seja realmente má. Como outra precaução, Gelícia também garantiu que Liselotte e Akuri não se encontrarão, pelo menos até que recebam um retorno de Mimiko a respeito da estranha criança. Ela tem alguns negócios para tratar com Kurt, então ela o chama para sair. Akuri quer ir com eles, mas dizem a ela que não pode ir. Ela pede a Seina que cuide do bebê até que eles retornem. No caminho, ela diz a Kurt que eles têm que lidar com o que querem o mais rápido possível para que retornem a Akuri. De repente, ela ouve um som de bebê na carruagem. Ela pergunta a Kurt se ele ouviu o mesmo som, e quando ele diz que sim, ela vai até a carruagem para ver. Ela fica chocada ao ver a Akuri vestida na carruagem. Eles consideram se ela havia fugido e seguiu-os. Eles não podem levá-la na viagem porque as pessoas em casa ficarão preocupadas com ela, então eles precisam levá-la de volta para casa. No entanto, eles não têm tempo suficiente para isso. Felizmente, Gelícia vê uma senhora a cavalo atrás deles e pede à senhora ajuda. Enquanto ela está afastado, Kurt considera sobre o que ela está preocupada. Gelícia não recusou a criança porque não gosta dela, mas porque está preocupada com eles. Ele se pergunta se tomou a decisão certa e o que fará se a criança acabar sendo má. Gelícia vem até lá e interrompe seus pensamentos. Ela sabe no que ele está pensando e ele está certo também. No entanto, ninguém sabe o que a criança pode se tornar no futuro. Então, nenhum deles está errado. Todos estão ali quando um homem idoso vem incentivá-los a continuar sua viagem para salvar a cidade. E tanto Akuri quanto Kurt responde animadamente enquanto Gelícia permanece perdida com a empolgação deles. Referindo-se a Kurt como o herói viajante e a Akuri como seu retentor, o velho pede que salvem o mundo do Rei Demônio, e eles, com total determinação, respondem dizendo que farão o melhor possível. A nora do velho chega ali justo então, explicando que o pai dela perdeu alguns parafusos na cabeça ultimamente e tem falado bobagem sem parar, então ela diz a Kurt e Gelícia para não levarem suas palavras a sério. Em qualquer caso, ela agradece a todos por virem aqui, revelando que ela é a cliente que solicitou a assistência deles. Antes de falar sobre o trabalho, a senhora faz um comentário dizendo como o casal parece bonito com seu filho, deixando tanto Kurt quanto Gelícia constrangidos. Antes que Gelícia e Kurt possam esclarecer o mal-entendido, Akuri piora a situação, chamando Kurt de papai e Gelícia de Geli-mamãe, como se ela tivesse várias mães. O rosto de Gelícia fica vermelho como um tomate, e em choque, ela não sabe o que dizer. Por outro lado, Kurt se pergunta se Gelícia ficou ofendida e decide compensá-la com seu trabalho árduo. Então ele pergunta à senhora sobre o que é o trabalho, e ela explica que eles têm uma fazenda de porcos, onde todos os porcos estão pálidos. Eles não têm comido seus alimentos recentemente, e se isso continuar, todos os deles vão perecer.
Enquanto a Kuri age como uma criança ingênua, tentando alimentar os porcos com grama, Kirt observa a fazenda e descobre a raiz do problema. Ele acredita que os porcos estão sofrendo de exaustão por calor e se oferece para preparar uma ração que os aliviará. A senhora permite e deixa Kurt fazer isso, dizendo ela deve ir levar o sogro para uma caminhada enquanto isso. Antes de começar, Kurt procura Gelícia e a encontra no mesmo lugar em que estava antes, e o rosto dela continua tão vermelho quanto uma rosa. Ela não consegue parar de pensar em como seria viver uma vida de casada com Kurt, e Kurt também percebe isso. Mas ele não acha que ela está interessada na ideia de eles se casarem. Pelo contrário, ele entende mal e pensa que ela está muito ofendida, e está fervendo de raiva. Então, para compensá-la, ele começa a trabalhar rapidamente fazendo comida enquanto a Kuri corre brincando ao redor dele. Em seguida, ele alimenta os porcos. Quando Gelícia finalmente volta à realidade, batendo-se continuamente por se permitir mergulhar em fantasias travessas, ela tenta se convencer de que não está atraída pelo garoto sem cérebro e que está apenas fazendo seu trabalho estritamente profissional para protegê-lo a todo custo. Mas quando ela olha para ele, seu peito começa a bater rapidamente, deixando-a se perguntando o que esses sentimentos significam. Nesse momento, um dragão voa sobre ela e desce em frente a Kurt e a Kuri. Gelícia entra em pânico, mas o dragão não tem más intenções. Embora tenha vindo para comer a comida que Kurt preparou. Kurt acalma Gelícia dizendo que é bastante comum em áreas rurais como sua aldeia os dragões aparecerem e comerem comida preparada para o gado. Gelícia sabe muito bem que não é nada comum, mas ela não se dá ao trabalho de discutir com Kurt sobre isso. É a primeira vez que a Kuri vê uma criatura tão majestosa, e ela literalmente pergunta a Kurt e Gelícia se pode acariciar aquele cachorro. Kurt explica para ela que essa criatura não é um cachorro, e a educa dizendo que o besta é um dragão infantil. Gelícia sente o cheiro de sangue do nada e vai dar uma olhada quando encontra um membro fantasma da equipe de proteção de Mimikor que foi designado para proteger Kurt inconsciente. Nesse momento, algo se move atrás dos arbustos e Gelícia, agindo rapidamente, saca sua espada. Segundos depois, Kurt ouve espadas se chocando à distância, mas antes que ele possa ver o que está acontecendo, Yulichia grita para ele, dizendo para levar a Kuri com ele e fugir. Kurt pega a Kuri em seus braços, mas antes que possam sair, o agressor aparece com garras afiadas como as de Wolverine e exige que entreguem a criança para ela. Kurt, por razões óbvias, interpreta mal as palavras, pensando que ao se referir à criança, a mulher está falando do dragão criança e pergunta se ela é uma caçadora de dragões. No entanto, Yulichia não acha que seja esse o caso e, sentindo algo mais sinistro, ela mais uma vez instiga a Kurt a ir embora. Imediatamente, o bebê dragão, tendo mais células cerebrais do que o nosso protagonista, rapidamente agarra Kurt e a Kuri com sua boca e voa para longe. Yulichia tira um momento para apreciar o talento de Kurt, já que ele conseguiu domesticar um dragão que é conhecido por nunca ser amigável com humanos. Ela então se vira para a agressora, aparando seu ataque com sua espada. Mas ela só consegue resistir por um tempo contra esse novo vilão. Quando a senhora Wolverine de Temu a faz cair no chão, Yulichia mal consegue se levantar. Ela exige que ela explique a quem se referia quando exigiu a criança. Era o dragão ou era a Kuri? A mulher não se dá o trabalho de explicar, já que não acha que Yulichia estaria viva para fazer algo sobre. Para provar que não está apenas tagarelando, ela desarma Yulichia e fere seu estômago, fazendo-a cair de joelhos. Mas Yulichia continua lutando com todas as suas forças. E joga o cristal mágico de Kurt nela como último recurso, usando-o como uma granada. Enquanto isso, a senhora de antes está caminhando com seu sogro quando ouve um barulho alto e se pergunta o que é. E seu sogro diz a ela que é o demônio, senhor causando estragos, mas ela não leva suas palavras a sério como antes, lol. Yulichia pensa que a batalha finalmente acabou, mas a mulher sai da terra, revelando seus chifres, o que significa que ela é um demônio, talvez o rei demônio sobre o qual o velho estava alertando. A mulher demônio confirma isso, revelando que ela sabe que o grupo de Yulichia já derrotou um senhor demônio, o que faz Yulichia perceber que tem estado de olho neles desde que a cidade foi atacada. Yulichia se pergunta o que deve fazer agora. Ela já não tem mais nenhuma arma, então desiste aqui, esperando que pelo menos Kurt esteja seguro por um momento, assumindo que ele está voltando para a cidade deles com o dragão. Naquele momento em que ela admite que é o fim, ela está feliz que, não importa o que, conseguiu proteger Kurt. Mas o som que ouve ao seu lado a traz de volta à realidade. Aquela voz, aquela pessoa, não é outra senão Kurt. Ela não pode acreditar que Kurt voltou para ela. Vários pensamentos passam por sua mente. Será que ele voltou com o dragão, com habilidades de dragão para lutar? Mas mesmo que ele queira lutar, suas habilidades de combate são ruins.
Eu disse ruins? Suas habilidades de combate são